No oferecimento de pocilga.com.br está no ar mais um VaraCast. Meu nome é Ramon Prates e no programa de hoje vamos falar mais uma vez sobre séries. Sim, está de volta os últimos reviews sobre séries. Pois é, ficamos um tempo aí sem apresentar nenhuma novidade, mas nesse meio tempo tivemos outros podcasts falando sobre outros seriados, mas enfim... Estamos aqui com o grupinho reunido novamente. Quem está aqui conosco é ele, o patrão Xaropes. Dê seu olá. Meu olá. Muito bem, muito bem. Ainda bem que foi só um olá. Sempre empolgado. Depois eu que sou o rei da empolgação. Muito bem, muito bem. Quem também está aqui hoje é ela, Bia Nascimento. Dê seu olá também. Um pouco mais criativo, por favor. Não consigo. Muito bem, muito bem. Olá, ouvintes. Acho que é o máximo, tá bom? Ótimo, olá, ouvintes. Ótimo, que criativo. Bom. Bem, amigos. Bem, amigos da Rede Globo, estamos aqui para começar mais uma partida. Levantar, Visky! Hoje é quarta-feira, dia de futebol. Muito bem, já que a gente falou de futebol, quem também está aqui é ele, o viciado em série, senhor Carlos Willow, que vai ganhar seriado. Dê seu olá. Olá, e aí, financiadores e financiadoras de streams do meu Brasil, como é que vocês estão? Eu sou tão viciado em série que estou largando o Bahia, que está jogando nesse momento contra a Ponte Preta, no Sport TV. Olha aí, muito bem, muito Merchan, bem. Investe na gente, Sport TV. Vamos fazer então o VaraCast de futebol aí com você entendido, que acompanha todos os campeonatos ao redor do mundo e assiste em 7 telas ao mesmo tempo, que eu fiquei sabendo. Corretíssimo. Assim? Correto, assisto no notebook, na TV e no celular, 3 jogos simultaneamente. Quando possível. Muito bem, muito bem. Quem também está aqui presente, já ouvimos aí um pouco da risada dela, é ela, Elaine Fonseca. Dê seu olá, já aí em Casa Nova. Bom dia, boa tarde, boa noite, por enquanto. É o meu único olá possível nesse Brasil. As vésperas da eleição, faltam quantos? 35 dias para o primeiro turno, galera. Muito bem, muito bem. Então já estamos todos apresentados. Vamos começar então com o quadro que é o Previously no nosso podcast. Quero saber aí de vocês das nossas últimas dicas ou de dicas de programas anteriores. O que é que vocês assistiram? Quem vai começar? Bia. Bia que já vai trazer o seu chocolate amargo para começar bem o podcast. Conte aí começa pra gente, com 70% Bia. cacau, Bia. Vai. Já vou trazer a polêmica. Polêmica! Então, eu nem estava presente nesse VaraCast que foi debatido, que foi sugerido Only Murders in the Building como indicação por Carlos Torres, que eu chamei pelo nome inteiro, porque, né? Não, o nome inteiro, só ele sabe falar, que é Carlos Marcos Willow. Como é? De Oliveira e Torres. Faltou um, qual foi o que eu esqueci? Carlos Marcos Souza de Oliveira e Torres. Souza, eu sempre esqueço do É nome de pastor. Ah, não bota os apelidos, não, entendi. Tá ou se for com os apelidos, aí ele vira um monarca, praticamente. Mas então, eu não fazia parte ainda do elenco, e como estamos aqui falando anteriormente, tentei assistir essa série. Eu tinha ela na minha lista já há algum tempo. Eu tinha a premissa dela, eu me interessei muito, achei bem bacana, assim. Tinha um tempinho que eu tava querendo assistir, todo mundo falando bem e tal. Ela tava bem hypada, essa série, né? E fui tentar assistir, tá? Eu tô me arrastando e, não consigo. Cheguei, qual episódio? Deixa eu ver aqui, não sei se eu tava no 4º ou 3º, não sei, bem no início ainda. Pra deixar claro, o seriado é? Only Murders in the Building, que é aquele que é dizem que é humor, né, que é pra gente rir, e daí eu tô esperando o momento cômico do negócio e
tô achando bem chato. Mas não vou queimar a pauta. Essa parte do não recomendado eu vou falar no final. E a segunda série que eu assisti, que eu fiz o dever... Dessa vez eu fiz o dever de casa, eu acho que eu mereço 1 ponto, viu, na média. Eu Olha assisti Júlia. Muito legal, cara, eu devorei essa série, assim, tipo, maratonei como sugerido pela Elaine, tô com uma tacinha de vinho, comendo uma coisinha gostosa, orna, harmoniza muito bem essa série, entendeu? Ela é divertida, ela é leve, você tem alguns temas ali mais complexos e tal, mas super suave, assim, de assistir, deliciosa. Recomendei para os meus pais, minha mãe adorou também. Tipo, é divertida a interação e a dinâmica do elenco, assim, a química que tem o casal dos senhorzinhos, né? A própria atriz que faz a Júlia, ela é muito carismática, então me pegou bem essa série, eu curti, valeu bastante a recomendação, gosto do tema, inclusive. Tem um livro da Júlia, tinha falado isso no último episódio, né? Então, fiquei ainda mais interessada pela história dela, achei bem interessante. Já tinha visto o filme, né? Mas como a Elaine falou, dá de 10-0 no filme. Essa série é muito melhor do que o filme. E é isso. O resto dessas indicações eu não assisti. Muito Tá, bem, meio muito ponto. bem. Meio ponto, tá? Vai, pelo menos. Vamos ver, mais alguém? Quem sempre assiste tudo é o viciado, ele mesmo, Sr. Willow. Conte aí o que é que você assistiu. O chefe aí. dos viciados, o Charles. Esse aí tá sempre na boca de fumo. Opa! Pois é, assim, mas a verdade é que eu não vi nada inteiro, né? Eu já tinha visto Dollface, eu não sei se eu já tinha terminado quando o Ramon iniciou, quando o Ramon recomendou, desculpa. Mas eu assisti e gostei muito das 2 temporadas. Enfim, não vou me delongar muito, mas é uma série que eu também recomendo, assim, endosso essa sugestão de Ramon. É uma série absolutamente feminina e engraçada, dramática. Tem um pouco de Crazy Ex-Girlfriend também, assim, tem umas pegadas assim, tem musical também, no meio, em episódios. Então acho que vale muito a pena. Mais ou menos. O quê? O musical, que senão você vai assustar xaropes, tadinho. Ele vai achar que todos os episódios, que a série toda é cantada. Não, por isso, tem episódio que destaca isso, que faz uma zoando. brincadeira. Mas é bem apropriado, assim, até pro tema do episódio e tudo mais. Eu já tinha visto algumas coisas de Superman e Lois, voltei a assistir 1 ou 2 episódios também. Vi os 2 primeiros episódios de Júlia, realmente uma produção fantástica, assim, atuações muito boas, muito bem dirigidos, assim, muito bem dirigidos os episódios, só não dei continuidade. E também vi, acho que os 3 primeiros episódios de Nossa Bandeira é a Morte. É legal, foi o que Xaropes comentou, assim, o primeiro ele não dá exatamente, assim, ele é um pouco mais... um pouco mais, vamos dizer assim, você não ri muito, não é tão engraçado, então você tem, ali é para você entrar no cenário, não, você entrar no contexto, entender o que está acontecendo, aí a partir disso eles deslancham, e é interessante, porque é esse navio pirata conduzido por um cara que não quer ser um assassino, não quer matar um aristocrata e quer levar tudo na educação e ao mesmo tempo quer ser tipo os empresários de hoje, meio que levar meio no coach, meio então assim, de fato divertido, mas eu acabei não dando continuidade a nenhuma delas, mas são boas indicações mesmo. Muito bem, muito Isso bem. aí é 2021, não dá continuidade em nada na nossa vida. Estamos no trabalho por enquanto. Muito bem, mas finalmente eu me sinto acolhida pela sociedade, né? Porque eu também sou desde que me conheço por gente, não consigo terminar livro, não consigo terminar algumas coisas, eu leio tipo a metade. E aí o Eric fica pra morrer, por isso eu tô insistindo nessa merda dessa série do Only Murders in the Building, porque ele quer assistir e eu falo, velho, eu não aguento mais, tá se arrastando estranho. Cristiano, não aguento mais, Cristiano. E eu sem culpa nenhuma, eu paro no meio, que não, tipo, ainda mais hoje em dia que a gente tem tanta oferta de coisa, pra assistir, pra ler, pra ouvir, velho, eu não me prendo, tenho totalmente desapego, assim, ó, não deu pra mim, parto pra outra. Muito bem, né, desde que eu voltei pro home office, eu resolvi terminar algumas coisas que eu tinha começado a assistir, eu não sou desses que, é difícil eu desistir de alguma coisa, tanto que meu blog mesmo, Turminha do Ramon, acho que já tem
desde 2002. Olha o jabá. Eventualmente eu posto alguma coisa lá nele pra não deixar ele morrer, tadinho. E séries, pô, eu terminei de assistir Anos Incríveis, que eu tava aqui no negócio Neandertal, não sei se vocês conhecem, chamado DVD, que não tem nenhum serviço de streaming. Estou doando DVDs, viu? Olha aí, olha aí. Doando DVD, caraca. Eu tava doando no passado e ainda tá aqui a caixa que ninguém quis, viu? Faz a lista que a gente divulga aí nas redes sociais da Pocilga. Mas eu sou desses que é difícil assim eu abandonar uma série. Se eu abandono, é logo no primeiro episódio. Vejo já não gostei, já passo adiante. Até tô tentando terminar de assistir Mr. Robot. Eu peguei umas coisas aí pra terminar de assistir, mas enfim, vamos seguir. Vamos seguir. VaraCast! Muito bem. Então vamos lá para a primeira indicação com ela, Elaine. Me conte aí, candidata, você tem 4 minutos para apresentar a sua proposta aí. Eita. E aí depois a gente vai ver quem vai fazer a réplica e aí depois você tem direito aí a uma tréplica. Muito bem, vamos lá. Tá. Vamos ver se o Lula aprende comigo aqui, como é que faz. Ele melhorar nos debates. Tá precisando. Bom, a minha dica de hoje, ela é uma dica meio um pouco baixo astral, mas assim, eu acho que é bem importante. É a série documental chamada Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez. Ela está disponível na HBO Max e ela é bem novinha mesmo, ela estreou faz pouco tempo e por causa dos 30 anos do assassinato da Daniela Pérez. Eu acho que entre nós aqui, todo mundo sabe, né, quem era. Eu, na época, se eu não me engano, eu tinha 12 anos e eu me lembro. É muito interessante porque quase todas as pessoas com quem eu conversei, mas contemporâneas a mim, se lembram de onde estavam naquele dia. Eu estava não sei aonde, eu estava na praia, eu lembro onde eu estava, porque de fato foi um crime extremamente brutal, como já diz mesmo o seriado, e está completando 30 anos. Para quem não sabe a história, para quem não sabe, né, para quem, enfim, nunca ouviu falar de Daniela Pérez, a história do documentário, ele começa falando do crime. Daniela Pérez era uma atriz de 22 anos e ela foi assassinada brutalmente pelo colega de cena, né? O Guilherme de Pádua, e posteriormente descobriram que a esposa dele também estava envolvida nesse assassinato aí, muito embora ela nunca tenha confessado. O Guilherme de Pádua, por outro lado, ele é, né, um assassino confesso, então ele já chegou a confessar. Ele foi preso quase imediatamente mesmo, assim, logo após o crime, de tanta bandeira que ele deu, assim, um completo idiota, né? Em que pese ele ser um psicopata, ele é completo imbecil. E, assim, o mais interessante nessa série, gente, é que, para além dela falar dessa menina, que era a Daniela Pérez, da morte, tudo, ela vai trazer algo que realmente me surpreendeu muito, que a gente nunca tinha visto, que ela vai trazer quem era a Daniela. E uma coisa que me chamou muita atenção é que, ouvindo um outro podcast que estava falando sobre esse documentário, as meninas desse podcast chamaram a atenção para algo que eu nunca tinha pensado mesmo. Que quando há uma vítima de feminicídio, uma mulher e tal, ela é meio que invisibilizada. Ela passa a ser a vítima. Ela passa a ser mulher, 22 anos, branca, morena, loira, encontrada morta no matagal. E eles meio que, assim, isso vira a pessoa, né? A Daniela Pérez virou isso. Mulher, era atriz, era assim que eu me lembro, né, dos noticiários da época, de escreverem a Daniela, e isso meio que esvazia tudo que ela era.
Você quis dizer desumanizada e não... Exatamente. Você falou que ela fica muito no papel, mas ela é de fato uma vítima, né? Mas sim, desculpa, num papel de vítima esvaziada, como se fosse um objeto de cena, um corpo e apenas, né? Sem uma história. Exatamente, sem uma profundidade, sem todas as conexões que ela tinha, né? Sem todo o conteúdo que a Daniela tinha. E de fato, assim, eu me peguei, depois desse seriado, chamando a Daniela Pérez de Dani. Porque eles conseguiram realmente, assim, humanizar ela, trazer quem era a Daniela Pérez, o que ela amava, quem ela amava, o que as pessoas que a amavam tinham para dizer dela. Porque a família, de fato, assim, nesses 30 anos, a família nunca teve a oportunidade de falar quem era a Daniela, pelo menos assim, se vocês lembrarem de alguma, né, reportagem que a gente possa ter dito que, poxa, é claro que todo mundo lamentou a morte de Daniela Pérez, é óbvio, mas eu achei interessantíssimo, porque esse documentário, ele veio de fato humanizar novamente essa vítima e contar o lado da história, que aí entra a mãe de Daniela Pérez, que é a Glória Pérez, que é a autora de novela na época. Só para contextualizar, a Daniela Pérez era uma atriz que estava fazendo a novela que era escrita pela mãe dela, a Glória Pérez. E esse, na verdade, foi um dos motivos, entende-se, né, que esse foi um dos motivos pelos quais o Guilherme de Pádua matou. Ele queria um protagonismo que ele nunca teria. Então, virou uma coisa louca. Então, o documentário, gente, ele não é sobre por que Guilherme de Pádua e Paula Tomás mataram Daniela Pérez. Ele não é sobre como, se foi faca, se foi tesoura, se foi punhal. Não é sobre isso. O documentário realmente ele vem nessa medida para humanizar essa vítima. Ele de fato, ele trouxe alguns detalhes interessantíssimos. Por exemplo, eu fiquei extremamente intrigada, porque desde o primeiro episódio aparecia muitas fotos. Para quem lembra da época, eu me lembro muito dessas fotos. Elas saíram em todos os jornais, em todas as revistas, né? Jornal Nacional, a gente via fotos da perícia, fotos da Daniela Pérez morta lá no Matagal, porque muitos fotógrafos chegaram logo em seguida e então essas fotos elas foram liberadas, assim, todo mundo viu. E elas são chocantes mesmo, e me intrigou muito. Porque eu ficava falando com meu marido, por que será que eles estão trazendo tanta violência, assim, né? E depois, escutando uma entrevista de uma das produtoras do documentário, ela diz que foi realmente proposital. O que eles queriam, e que eu acho que atingiram de fato o objetivo, era mostrar a brutalidade desse feminicídio mesmo, assim. Mostrar o que fizeram com a Dani mesmo, né? É mostrar o que Guilherme de Pádua e Paula Tomás tiveram a coragem de fazer. E eles realmente, gente, conseguem isso de uma forma, assim... Eu não sei se é porque eu também sou mulher, né? Então a gente tem muitos gatilhos, assim, nesse sentido. Mas o último episódio me emocionei muitíssimo mesmo, porque ele resgata de novo essa ideia dos produtores de mostrar essa brutalidade até um ponto que a gente consiga finalmente entender e falar, caramba, isso entender e apreender, sabe? Porque entender a gente entende, né, em alguma medida, que foi brutal, que foi isso, mas da forma como eles fizeram, realmente a gente consegue sentir aquela dor mesmo, tipo, caramba, isso foi muito brutal, né? Não foi só mais uma mulher assassinada, assim, como tantas outras que ainda são, né, e passam por isso, assim, é muito chocante mesmo, assim, mas é um choque que eu acho que a gente precisa, às vezes, sentir para se como é que fala? Desanestesiar, né? A gente vê tanta coisa, a gente lê tanto, mais uma mulher morreu, mais outra mulher morreu e tal, as estatísticas estão aí. E às vezes a gente talvez precise um pouco desse chacoalhão, não sei exatamente para quê, mas talvez pra gente ficar mais atenta mesmo e batalhar. É um choque de realidade, né, digamos assim. Sim, e aí aproveitar aqui também, obviamente, fazer aqui o jabá, né, do nosso próprio texto aqui, o texto, a Bia Nascimento aqui
nossa maravilhosa deusa presente, fez um review de Pacto Brutal, tá lá na Pocilga, e tem a minha contribuição. Então, quem puder, quiser ler, tá valendo a pena esse texto, eu a garanto. Eu queria até complementar algumas coisas da sua fala. Vai. A gente não conversou, né, quando a gente escreveu esse texto. Eu escrevi, depois você complementou com algumas ideias, e algumas coisas que você falou agora, a gente também não colocou no texto. Então, mas o que eu queria complementar da sua fala é que, tipo, quando você fala assim que esse documentário traz um olhar diferente sobre um caso que é quase que de conhecimento público, tirando a geração aí que não conhece Daniela Pérez, que eu descobri que é muita gente, no caso, os meninos de 30 agora não conhecem, enfim. Mas para além de mostrar um crime que foi muito marcante para a sociedade daquela época, para essa nova geração, eu acho que tem um fator fundamental que é o que você falou aí, que é tirar o protagonismo que foi dominado esses 30 anos, as 3 décadas, o protagonismo deste crime foi dos assassinos. Foram deles, assim, eles que tomaram conta do noticiário, eles que a versão deles prevaleceu, a maioria. Eles que deram milhares de entrevistas. O senso comum até hoje, assim, repercute o que foi, porque ela tinha um caso, porque era um triângulo amoroso. Então, assim, esses factoides que circularam com muita ajuda da mídia, que a mídia, e nesse documentário também fica muito claro isso, né, que a mídia foi, né, principalmente esses sites na época, mas revistas de fofoca, enfim, eles criaram toda uma novelinha para explorar, porque um crime, uma tragédia que estava vinculada, e tudo tinha muito a ver com o fato de que novela naquela época, telenovela, era algo que influenciava muito a cotidiano mesmo, né? O cotidiano daquelas pessoas. Ainda tem uma influência, tipo, você vê Pantanal aí, que ainda exerce certa influência, mas não é como era naquela... Tem nem comparação. Tem nem comparação. Então, o jovem de hoje não tem ideia de como que era a influência da novela, na novela das 8, que era horário nobre. Tipo, a mina tava no auge da carreira dela. E aí, para além de tirar o protagonismo, que eu acho que é o mais importante desse documentário, tem essa outra questão que a Elaine falou, de você humanizar a vítima e tal, mas reforçando isso de que, bicho, mas como é fácil você destruir uma vida e seguir com a sua e nada acontece, e aí hoje você vê, né, o ser humano tá aí, e aí a gente também entra numa discussão que eu até botei um pouco desse disclaimer no final do meu texto, lá depois, se quiserem ler para entender, mas eu fui avaliar, tinha algumas coisas, alguns pontos assim de atenção no documentário que também me deixaram um pouco incomodadas em relação a esse discurso, que é muito do que a própria Glória Pérez, ao longo da vida dela, lutou, que é essa coisa, o que é justiça num país como o nosso, como que você pune essas pessoas, e assim, vai muito por um lado punitivista o documentário. Então você tem que ter um olhar crítico sobre isso, que é a questão de que, beleza, o cara pagou pelo crime que ele cometeu, ele tá com a conta zerada com a justiça, com a sociedade em tese. Aí você você vai pensar em ressocialização, né? Mas é tão brutal que... E ele chocou, é um crime que chocou tanto, é um caso real, né, que tá na moda, que chocou tanto e ainda marcou... Até hoje tem feridas muito abertas na família, nos parentes e amigos, e os atores de novela, que na época eram amigos próximos dela, que criou-se uma revolta que, tipo, é impossível você perdoar esse cara não tem jeito pra sociedade, o que você faz com essa pessoa? Entendeu? Tipo assim, ele agora é pastor, ele tem uma vida, não deram nenhum espaço pra ele no documentário, com
muito, de fato faz muito sentido ele não ter fala, porque ele teve esses 30 anos. E ele... Não, e tem as entrevistas todas que ele deu também, elas estão no documentário, né? Sim, elas estão todas aí acessíveis, e ele ainda hoje tá explorando o fato, né? Porque ele veio a público, assim, e isso era esperado, né? Já que a série veio, repercutiu, a série que furou uma bolha, inclusive, que o Ramon comentou, que a gente viu notícias de que estavam vendendo-se DVD, né? Sei lá, o pessoal tava pirateando. DVD pirata, Que é uma coisa assim improvável hoje em dia, né? Tipo, uma série nacional né, num mega streaming desse, furar uma bolha desse nível, assim, a gente entendeu que realmente, assim, ainda tem muitas pessoas que se chocam com esse tipo de crime e que o cara tá aí, ele continua explorando, e ele vem a público, ele ainda veio questionar, muita gente ainda veio defender ele, e aí você entra nesse nível da discussão de ressocialização, punitivismo, que até tem um podcast muito interessante da Rádio Novelo que discute isso, que é um desdobramento daquele da Ângela Diniz, que é o Praia dos Ossos, é o desdobramento do Praia dos Ossos, que é o Crime e Castigo. Esse podcast discute justiça e o que é justiça e o que de fato... Como que não tem essa equação não tem uma solução, assim, não tem uma resposta fácil para ninguém, porque tem um nível pessoal e um nível de sociedade. Então, aí eu faço o cruzamento com esse caso real, assim, porque é isso, né? O cara, ele cometeu um crime, ele pagou, mas ainda assim ninguém acha que foi suficiente o que foi a pena dele, né? Sim, não com certeza. Passando pano, não acho que é suficiente, porque pra mim, se passar na minha frente, eu desço a porrada, entendeu? Eu acho que o pior de tudo aí, nesse caso... eu acho que o pior nesse caso aí é porque eu entendi, pelo menos o documentário traz até a Ilana Casoy, né, que é uma... Eu até tenho um livro dela que ela, acho que se chama Psicopatas Brasileiros. Ela escreveu Verônica... aquele... Bom Dia, Verônica. Bom Dia, Verônica. Sim. Ela ajudou a escrever e ajudou também. Então, eu acho que ela não tem... Ela fala, não tem como fazer um diagnóstico, né? Mas eu entendo que, no caso do Guilherme de Pádua, até onde eu me lembro, ela fala, é um psicopata. Eu acho que, talvez, assim, também, já entrando na discussão, mas, assim, só fazendo esse parênteses aí, talvez... a gente também precisa considerar isso, porque, por exemplo, a menina lá, Richthofen, também foi diagnosticada uma psicopata. Suzane. A Suzane Richthofen está lá diagnosticada com psicopatia e tá presa, né? Tá aí fazendo... Mas ela, quando for solta, vai ser o mesmo caso. As pessoas ela vai ficar a vida inteira marcada por esse crime. Não tem, assim, como ela pagar isso pra, sabe, ela quitar nunca, né? Dela, né? Vai ficar sempre... eu acho que tinha que ser mandado pra Marte mesmo e tal. Fica lá. Mas outra coisa que eu queria comentar, só mais complementando, que os gatilhos, bicho, essa série também me deu altos gatilhos, é pesadíssimo. Os 3 primeiros episódios, eu assisti os 3 primeiros, assim, em sequência, eu mal consegui dormir nos dias que eu tava vendo, assim, eu tive altos pesadelos, foi bem tenso. Então, fico alerta para quem for assistir. Disclaimer. Tem que estar num bom dia, assim. Né? É isso, é verdade. Bom, boa lembrança. Sim, o que eu ia comentar, só para a gente também não se prolongar muito, né? Que realmente é um tema e uma série que talvez a gente pudesse fazer só um podcast só sobre ele, né? Assim como a gente fez lá com a Praia dos Ossos. Só alguma coisa que eu só queria falar que, tipo, esse assassinato me marcou bastante também, porque aconteceu em 92 e foi, tipo, não sei se o assassinato foi num dia e só descobriram no outro. Eu tava olhando aqui na internet que ela foi assassinada no dia 28 de dezembro, e meu aniversário é dia 29. O meu é dia 27. Isso, eu lembro de ter, tipo... E nesse mesmo dia também foi o dia da renúncia de Collor, na época de impeachment, não sei o que. Então, assim, foram eventos bem marcantes, assim, que pontuaram bastante lá o noticiário, coisas do tipo. Eu nunca fui de assistir novela, mas mesmo assim foi muito chocante. Então, até quando saiu essa série, eu falei, cara, eu acho que eu não consigo encarar esse negócio não, sabe? E
pelo relato de vocês duas, eu fico ainda mais, tipo... Não sei, eu ainda tô ponderando, mas eu ainda não sei se eu vou ter esse estômago pra assistir. E uma das coisas que eu ia até perguntar pra vocês, mas Bia até já falou um pouco, era se vocês achavam que precisava ter o depoimento do assassino, porque comparando com, por exemplo, com o podcast lá, do Praia dos Ossos, ela fez questão, né? E tudo bem, é por isso que eu tô, assim, comparando só pra fazer esse questionamento, que é tipo assim, mas como vocês falaram que no programa já mostra as entrevistas e do lado dele que é muito bizarro, talvez realmente não valesse a pena. Mas, por exemplo, tem uma diferença, eu acho, nesse caso da Ângela Diniz. Não é um caso de conhecimento público, assim. Sim, o da Ângela, na época, talvez, 70, mas não tão impactante quanto esse, assim. E que ele dominou 30 anos, o protagonismo foi dele. A narrativa, O que eu vi um comentário de um amigo falando a respeito, que o que ele achava que seria talvez interessante ter essa entrevista ou uma fala dele atual, comparando com o podcast lá do Praia dos Ossos, é para também mostrar pra gente que, tipo assim, uma pessoa que cometeu um crime desse brutal, às vezes a pessoa não é um monstro, é uma pessoa comum, e pra gente ter isso em mente, que às vezes um tipo de crime desse, principalmente de feminicídio, que tá tão em voga e tal, pra gente ver que às vezes não é um Hannibal Lecter que comete, é uma pessoa, um colega de trabalho, um vizinho, alguma coisa assim, que talvez pudesse ser importante nesse sentido, assim, de mostrar pra sociedade, tá vendo? Um cara que cometeu esse crime, pois hoje é pastor, sabe? Mas como vocês falaram da questão dessa narrativa dele e tal, realmente também eu acho que não seria necessário. Eu só achei que era importante pontuar aqui, porque a própria Bianca já falou e tal, que é pra deixar registrado isso, né? Que é um tipo de coisa que pode ser um cara aí, uma pessoa comum e não um monstro, né? Que comete esse tipo de crime. Não, e só frisando, assim, mais uma vez, o documentário, ele realmente traz muitas entrevistas que a Paula Tomás e o próprio Guilherme de Pádua deram. Então, assim, não é que a voz deles não estejam no documentário, mas realmente optou-se por, desta vez, como a Bia falou, que o protagonismo seja de quem era a Daniela Pérez e dos familiares dela, especialmente da mãe dela, que é a Glória Pérez, que foi uma pessoa que lutou, mesmo sabendo, né, lutou para mudar uma lei, gente, mesmo sabendo que aquela lei não retroagiria para abarcar o crime que a filha dela morreu, né, daquele crime. Ela sabia que a lei não vai retroagir, mas ainda assim ela lutou, né, para conseguir mudar uma lei, transformar a lei de crimes hediondos para abarcar que, né, esse assassinato fosse considerado um crime hediondo. Mas então, complementando, Elaine, essa questão que o Ramon está falando, o documentário ele tem um viés narrativo muito claro, e esse viés não inclui de maneira nenhuma porque assim, a gente está falando de um documentário, uma peça que apesar de estar retratando um crime real, é uma produção narrativa. Sim, tem um diretor, tem um roteiro, não é jornalista. Não é uma reportagem. Ele não tem obrigação de ouvir os dois lados. Ele está criando ali uma narrativa, um viés, ele fez escolhas, mesmo nos recortes das entrevistas da Paula e do fulaninho lá, né? Falar nem o nome, né? O inominável. Eles fazem recortes que constroem, que vão corroborar o que eles estão querendo dizer, enfatizar sobre esse caso. Exatamente. É isso. Obrigada, viu? Não tem imparcialidade, nada, nem no jornalismo, mas a gente precisa refrisar isso todo o tempo. Não existe nem jornalismo imparcial, que dirá um documentário, que é uma peça, né, uma produção cinematográfica. Não tem. Exatamente. E se alguém vier com esse papo de indignação, sabe o que é indignação? Meu pau em sua mão. Polarização? Meu pau em sua mão também. Ela ficou esperando o podcast todo só para falar isso, né? Yes.
Muito bem, muito bem. Então, vamos seguir agora com a próxima dica aí do próximo candidato. Senhor Carlos Willow, nos conte aí o que é que você traz pra gente aí no programa de hoje. No programa de hoje, eu trago uma série da Maçã Mais, né? Como vocês gostam de falar, da Apple Plus. Maçã Mais, olha aí. Da Apple Plus, que é a Shining Girls Iluminadas no Brasil, que ela é uma série produzida, dirigida e tem a atuação principal da Elizabeth Moss, grande Elizabeth Moss. Eu acho assim, dá até para fazer um gancho com o que a gente estava discutindo agora, do Pacto Brutal, né? Pacto Brutal mesmo, né? Fazer uma ponte, porque essa é uma série ela é uma série investigativa, uma investigação mais do lado do jornalismo do que do lado da polícia. É uma série de crimes, é uma série dramática. É também uma série sci-fi, ficção científica, sim. Mas ela aborda o feminicídio. Ela aborda um cara, um serial killer de mulheres. O Shine é sobre isso. E eu vou tentar evitar, assim, falando dessa série ao máximo... Desculpa, essa série é aquela com Wagner Moura? Com Wagner Moura, exatamente. Tô louca pra ver, gente. E com Wagner Moura, exatamente. Eu ia falar, antecipou, mas foi uma boa antecipação. Desculpa, foi um spoiler. Não tem problema. Então Elizabeth Moss, Kirby Marasti, não sei nem como pronunciar direito, assim, o sobrenome dela é Kirby. O Wagner Moura faz o Dan Velasquez. Ele é brasileiro, mas ele é Dan Velasquez, tá? Com Z. Então, é um pouco curioso, porque ele é um cara super fã de música, assim, latina, mais espanhola, latina do mundo espanhol, vamos dizer assim. Mas em vários momentos ele brasileiro de Buenos Aires. Tipo isso. Porque ele fala português com o filho dele, assim, mas é legal você ver na produção que ele tá, assim, conversando em inglês. Ele tá, inclusive, com um inglês bem bacana mesmo. E ele tá falando com a Elizabeth Moss, daqui a pouco ele tá falando com ela em inglês, daqui a pouco não fala isso não, meu filho, não faça isso não, faça com seu pai não. Aí, tipo assim, você sente uma intimidade com ele nesse momento, que é como se ele estivesse falando com você também. Tipo assim, ele vira pro lado e tá conversando com você em português, assim, então assim, causa uma intimidade com a gente. O filho dele, inclusive, é um menininho que quem assistiu Station Eleven é um menininho rebeldezinho da primeira parte cronológica da série. Cumpre bem o papel dele, mas é claro que o destaque vai para Elizabeth Moss e para o Wagner Moura. Ela é a principal. Ela é uma arquivista de um jornal em que o Wagner Moura, que é o Dan Velasquez, é um repórter já mais experiente, já mais tradicional, que já teve uma história, mas os dois são marcados por traumas pessoais, por problemas pessoais, então são pessoas que vivem dramas pessoais mais fortes. Eles trabalham no Chicago Sun-Times, ela é uma arquivista e ele é um jornalista já. E aí o que acontece é que a Kirby, né, a Elizabeth Moss, ela sofreu um atentado de um assassino há um tempo atrás, isso deixou uma marca nela e deixou também traumas bem severos. E ele é um alcoólico, viciado também, acho que em outras drogas, assim, já divorciado, e acredita-se que a mulher dele seja ainda mais viciada e não recuperada em certos aspectos, porque ela não frequenta a vida deles, mas enfim, o mais importante é ela. E um destaque nesse início, como eu falei, vou tentar não dar muito spoiler, é que esse atentado que ela sofreu 6 anos atrás faz com que ela tenha alguns lapsos em que ela não sabe exatamente coisas da vida dela. Então ela tem um caderno onde ela anota: eu tenho um cachorro do nome tal, minha mãe tal, eu moro no apartamento, sei lá, 3B do prédio tal. Então ela tem uma série de anotações, porque ela se confunde. Tem uma hora que ela chega no jornal, ela vira para a pessoa: você está sentado na minha mesa. Ele: não, sua mesa é a de lá, Kirby, e tal. Então assim, ela tem uns lapsos assim que ela não é estranho, ela não sabe exatamente o que está acontecendo na vida dela naquele momento, assim. E isso é bem interessante, isso vem parte desse trauma. O que acontece? Quase amnésia, né? Quase amnésia, tem uns toques assim. O que acontece é que aparece uma outra mulher e ela é chamada por um policial porque essa mulher, ela tem uma mesma marca deixada pelo assassino que tem nela ainda, no corpo dela. Então ela é chamada e tal, mas ela tá nesse jornal e ela começa a correr atrás disso. Isso acaba, dessa informação, dessa notícia, isso acaba parando na mão do Dan Velasquez, que é o Wagner Moura, e eles passam juntos a investigar esse crime que é realizado,
esse crime e vão descobrindo, e aí eu não quero dar muitos detalhes, mas enfim, é sobre um assassino de mulheres e tem uma parte de ficção científica. Falar o que é a parte de ficção científica, eu acho que antecipa muita coisa, né? Mas quem me conhece aqui sabe que eu indico séries que tem um certo elemento de fantasia, então né? Fica essa dica desse elemento de fantasia aí que vocês já imaginaram que é. A pessoa tá cobrando, né? O viciado em série cobrando que a pessoa lembre dele nos outros podcasts. É o nível de... Subiu a cabeça, né? Subiu a cabeça. O nome disso é sucesso, Rogerinho. Então... Tem troca de corpo também? Não tem troca de corpo. Olha aí. Você tava quase marcando mais um xizinho assim de motivos para assistir, né? Então, ela para completar então a informação, ele é adaptado de um livro de uma autora sul-africana chamada Lauren Wilkes, um best-seller de 2013, também de nome Iluminadas. A série tem 8 episódios, ela é muito bem dirigida, ela tem uma paleta de cor apropriada, ela se passa nos anos 90, então tem todo o cuidado, né, com as coisas, as limitações da época dos anos 90 e tudo mais. O que eu acho legal, assim, como eu sou jornalista também de formação, é muito difícil que séries, filmes, que não se pretendam muito a trabalhar o jornalismo, eles façam uma coisa bem superficial, o que acontece com várias profissões, né? Então aquela coisa fica muito superficial, muitos jornalistas acabam sendo colunistas que escrevem o que vem à mente, né? Tipo assim, suspeitam, vou brincar com Lewis and Clark, né? Tipo assim, esse Lex Luthor é um vilão, vou escrever isso no meu artigo, né? Tipo, não é assim que as coisas funcionam. Então eles têm um cuidado, tanto o Dan quanto a Kirby, eles têm um cuidado muito grande no que eles vão publicar. Porque eles precisam ter as informações, eles precisam confirmar, eles precisam falar com as vítimas. E isso não fica chato. De você... lembra um pouco Spotlight nesse sentido de você visitar a pessoa, conversar com os familiares, tentar descobrir mais informações sobre aquilo, checar com várias fontes. Trabalho de apuração, né? Trabalho de apuração. Então isso tem, e é bem feito e é legal. Que a maioria não mostra, assim. É bem caricata a profissão, inclusive, né? Isso. O que mais me encantou em Spotlight foi essa parte do jornalismo aí bem apurada. Isso. Então, assim, eu acho bem legal isso, porque eles conseguem equilibrar esse gênero investigativo. Aí, lembrando aqui que o investigativo é desse ponto de vista jornalista, apesar de ter investigação de um crime pela polícia, mas é o viés jornalístico que importa. E tem todo esse peso que uma mulher que sofreu um trauma terrível, ela escapou da morte, e ela está trabalhando no jornal e ela precisa ter credibilidade na coisa que ela traz, no que ela fala. Então ela está dizendo assim, olha, não é a primeira morte desse cara. E para as pessoas acreditarem nela é difícil, e para ela é difícil, porque ela tem esses lapsos assim, de como ela vive a vida dela. E aí traz muito para a vida real o que muitas mulheres sentem quando sofrem violência, que é isso de duvidar de si mesma até, né? De você ficar, será que eu estimulei? Será que eu tô falando aqui, culpa, claro? Né? Exatamente. Tô falando, sei que não é o meu lugar de fala, mas tanto que a gente vê, conversa e vai do lado da empatia, sabe que muitas mulheres que passam por essa violência acabam se sentindo assim, tipo... E aí, para elas serem invisibilizadas, né? Tá certo? Isso né? Então, isso acaba sendo muito... sendo fácil para homens e para a sociedade fazerem isso. E tem um pouco disso nessa série. Então, claro que, como uma boa série de sci-fi, ela aproveita para falar desses dramas da vida real, falando também de ficção científica. A parte de ficção científica, inclusive, a série, eu acho até acertadamente, ela não quer detalhar exatamente como é o mecanismo daquilo, da ficção científica. Ela não quer fazer uma grande explicação científica, física quântica, ela não quer fazer isso. Ela quer simplesmente que você acompanhe a história e saiba que aquilo acontece e pronto. Aquilo que acontece pronto. Tem uma explicação? Tem. Mas não é o principal. Você não precisa... É aquela que você precisa suspender a descrença um pouquinho, mas que funciona bem, né? Então, assim, eu acho que tem alguns pontos que poderiam ser melhores, que eles poderiam explicar mais, sim, do contexto geral, e que até pelo que eu li, não li o livro, mas pelo que eu li nos comparativos, o livro deixa mais claro uma coisa específica que é importante. Mas é isso, é uma série que eu acho que ela tem um ritmo, ela obviamente não é um ritmo acelerado, porque a gente está falando de investigação, a gente está falando de pessoas tendo que viver o trauma delas diariamente e trabalhar e se relacionar com outras pessoas. Então, assim, mas eu acho que ela é um 4 bacons aí de 5, vale a pena, eu recomendo.
E Wagner Moura, num episódio específico, faz uma homenagem ao Brasil, discreto, mas que tá lá e tem a ver com os anos 90, e a gente fica assim, quer dizer, tem a ver, podia ter a ver agora também, mas é legal. E a gente diz assim, olha ali, tô vendo, eu vi que você fez isso, Olha aí. Eu vi que você fez isso. Então é divertido nesse sentido, claro, a série não é pra rir. E aí eu recomendo, vale a pena mesmo. Muito bem. Essa série aí já tava na minha lista infinita de coisas pra assistir. Como acabou meu período grátis da Apple TV, aí agora quando voltar alguma outra série que eu tava assistindo, tipo Ted Lasso, Mythic Quest, alguma outra coisa, aí eu aproveito, já que eu vou ter que assistir esse negócio, aí aproveito o intervalo pra assistir outra coisa, mas eu me surpreendi. Seu entusiasmo é contagiante, Ramon. Quando eu for assistir outra coisa, aí de repente eu... Vou falar gritando então nessa porra! Ô, amor, mas eu acho que vale a pena destacar sim, que a produção... Não, que a produção, assim, ela é muito permeada, tem diretoras mulheres, roteiristas, tem um roteirista homem, mas o resto é mulher. A Elizabeth Moss... Essa pegada aí de ficção científica, pelo trailer, assim, eu tipo, não estava esperando por isso. É por isso que eu também não falei, porque o trailer também ele não quer entregar muito, né? A Elizabeth Moss, ela carrega com ela... É uma atriz que fez Mad Men, que é uma mulher lutando para crescer no mercado publicitário, né, nos anos 60. Enfim, passa algumas décadas, né? Mas anos 60 é outra série, você tá confundindo com Mad Men. Eu falei o quê? Não, a série atual não. Você tá falando da atriz. Ele falou de atriz. É porque mesmo. Essa série de agora é dos anos 90. Anos 90. Ela tem outros. A série tem outros momentos históricos, assim, do que da vida da pessoa. Inclusive, do livro, a personagem Elizabeth Moss, eu acho que ela é 10 anos mais velha do que no livro, no momento que se passa atual, que são os anos 90. Mas eu tô dizendo que a Elizabeth Moss, ela carrega duas coisas interessantes para essa série, que são as duas outras séries que ela já fez, Mad Men, e também a Handmaid's Tale, né? Que ela também é uma mulher completamente o conto de Aya, já é o extremo ainda mais bizarro disso tudo. Então, assim, e ela consegue... Ela não é uma atriz palhafatosa, ela não é uma atriz que ela vai... como é que eu vou dizer, vai se transformar, vai ser uma camaleoa em cada série, mas ela é extremamente competente em fazer o que ela tem que fazer, em evocar os sentimentos, evocar a sensação, evocar aquilo, com poucos gestos, com poucas expressões, então ela faz isso muito bem. Wagner Moura também está numa atuação muito boa, tem um destaque grande na série, eu achei isso muito bom. Ele ainda mantém aquilo que o Pablo Villaça reclama, né, dele, que em algum momento ele não consegue segurar, ele fica com a pálpebra tremenda, assim, que é aquele muleto que ele tem. Ele fica tremendo, assim, a pálpebra. Então ele não conseguiu segurar em alguns momentos, e aí rola isso, mas ele não exagera. E tá muito bem também. É bacana a gente ver, assim, né? A gente fica um pouco orgulhoso, assim, de quando a gente vê um ator brasileiro despontando. Ainda mais eu que, quando entrei na faculdade de jornalismo, eu vi a apresentação de final de conclusão de curso dele. Então foi um momento... Fanzoca. Pois é, fanzoca. Inclusive ele fez um filme, né? Um curta de 20 minutos, e o Lázaro Ramos era o ator do filme. Então, assim... Por que será? Tá tudo conectado, tudo conectado, né? Então é bem bacana. E só para dar um detalhe, acho que uma coisa que peca é uma coisa que eu vou dizer que eu senti em Better Call Saul também. Quando pega para ela fazer a personagem dela mais nova, não cola muito. Eu acho que eu senti essa mesma coisa em Better Call Saul, porque também não para mim não funciona ele ali mais novo, não, e tal. E com ela eu acho que, assim, não é que é ruim que você sai da série, mas você diz assim, não me convenceu você jovenzinha universitária não, né? Tá, mas tudo bem. mas assim, é um probleminha pequeno que passa. Por isso que eu já citei logo outra série muito boa, que pra mim tem um problema semelhante, pra ninguém achar que, meu Deus, acabou a série por causa disso. Muito bem, né? Eu ia fechar só dizendo que a Elizabeth Moss fez também o filme, né? O Homem Invisível, então ela tá sempre nessa pegada de... sofrendo, infelizmente, na mão dos homens, refletindo aí o mundo real. Pra mim, qualquer série da Apple TV saiu do radar agora, que eu cancelei, então... Uma pena, essa tava no meu radar também pra assistir, quem sabe um dia, né? Na televisão aqui não funciona, não tem um PlayStation, então um abraço, Apple. Conectividade máxima. Sempre tem a opção do navio pirata, mas... Ramon, não pode falar isso aqui não. Preguiça. Eu baixei tanta coisa e não assisti, então imagina. Não, a lista... Colar a legenda e que nada, isso
A lista infinita é assim mesmo. Mas muito bem, já que ouvimos a palavra dele aí, tava meio aí escondido de trás das caixas, só tomando um vinho. Então aí, candidato Xaropes, nos conte aí qual que é a sua dica aí de hoje. Bom, como demorou tanto tempo, ficou difícil escolher uma dica, então eu vou dar uma dica aqui meio que colegada, né, das duas séries que eu queria indicar, vou indicar uma delas. É uma série da HBO Max, é uma série documental, né, podemos chamar de uma docomédia, que é How To with John Wilson, que é uma série documental de um cara que é um cara esquisitão, ansioso, e que vai investigar coisas do dia a dia em Nova York. Então, assim, tem muita coisa que é de Nova York, mas no geral é muita coisa que eu odeio falar a palavra universal, mas é universal, né? Então os episódios dele são 30 minutos apenas, os episódios, só tem 2 temporadas. A série foi filmada entre 2018 e 2020, então já no final da segunda já tem 2 temporadas na HBO Max, e esse ano eles já renovaram para a 3ª temporada, né? A série teve algumas indicações a prêmios, e basicamente a série vai investigar coisas banais, como o primeiro episódio é How to Small Talk, né? Como você conseguir ter uma conversa fiada com alguém. Então ele começa a investigar as pessoas na rua e vai perguntando coisas assim. Então, assim, a série é muito legal, porque muitas vezes o que ele começa a pesquisar vai descambando para coisas que você não tem noção. Quando termina o episódio, você pergunta, como é que a gente chegou aqui, né? Tem um episódio da 2ª temporada que é muito bom, que é How to como apreciar um bom vinho. Então ele começa a andar com as pessoas que apreciam vinho e vai toda naquela, né? Estou sentindo notas de romã com Carvalho da Prússia. E aí ele vai descobrindo que, na verdade, a primeira pessoa que falar qualquer coisa, todo mundo vai concordar. Esse episódio é muito bom. Quem fala primeiro ganha, né? E vai descambando que ele vai entrando com a galera de energéticos, de um cara que tá lançando energético. Ele invade a casa do cara, o cara recebe ele super bem e falou, porra, entrei num condomínio de super luxo aqui, ninguém me parou, só falei que era da HBO, não me deixaram entrar, e o cara começa a filmar o aniversário do cara. Eu sei que nesse episódio ele chega à conclusão que a galera que toma energético é muito mais legal do que a galera que toma vinho. Então, assim, tem episódios... Pronto, me convenceu já. Tem episódios fantásticos como achar uma vaga em Nova York. É surreal. É surreal. Então, assim, se eu falar muita coisa, vai estragar as surpresas, mas basta dizer que ele é um cara, assim, esquisitão, mas ele é muito carismático. Ele fala engraçado, ele fala assim, uau, ele tem um uau meio anasalado. Quando alguma coisa acontece, assim, tem um episódio que ele vai entrevistar uma galera que plastifica móveis para não estragar e nunca usa, né? E ele fica, quando o cara plastifica o móvel, fica uma merda, ele fala, uau. É muito bom, é muito engraçado, é divertido demais, assim, é um achado essa série, né? E tem um sneak peek que era da outra série que eu queria falar, que vai ficar para uma próxima, que um dos produtores da série, né, um dos produtores executivos, porque o cara que faz, além de produtor executivo, ele é diretor, ele participa da série, é o cara chamado Nathan Fielder, não sei se alguém já ouviu falar, que tem a série também na HBO Max chamada O Ensaio. Eu precisaria de 45 minutos para explicar o que é um ensaio, por isso eu vou deixar para o próximo programa, fica aí, que é surreal também. Então, assim, é uma série bastante recomendada, é uma série tão louca com esse negócio das pesquisas que ele vai fazendo e das coisas que ele começa pesquisando e vai descambando por coisas nada a ver, que tem um episódio que tem ligação com a série que já foi indicada aqui, acho que foi por Elaine. Eu acho que é Deval, não tem uma série que tem um... Sim. Tem um esquema aí de um... Sim, de pirâmide e uma seita e tal. De exploração sexual. Por um acaso, tem um episódio nessa série que ele vai convidado
pra uma parada de uma festa, pra cantar, não sei o quê. Como qualquer seita, quando você só descobre que tá na seita quando já tá lá dentro, né? Então, assim, tem um episódio que ele descobre que ele tá lá no meio daquele cara, o cara começa a esculhambar ele, uma merda. Então, assim, imperdível, How to with John Wilson, HBO Max. No meio do cara do Deval? Sim. Caraca, muito bom. Sim. Já Quem assistiu The Wall aqui. vai se lembrar do episódio que tem lá. É um episódio que os caras vão fazer uma apresentação num lugar pra atrair mais gente pra seita. Aparece Alison Mack. Então, assim... Mas não é por isso que a série é boa. Isso é só 1%. Mas quando começa com como ter conversa fiada, você vai embora, cara. Você vai embora. É muito bom mesmo. Gostei. Isso aí me lembrou, tipo, os episódios de Seinfeld, né? Que é, tipo, você define a série, que é uma série sobre nada, mas ao mesmo tempo é sobre tudo, né? E ainda se passa em Nova York, blá, blá, blá. E, tipo, se Seinfeld resolvesse fazer um documentário, né? Ia ser tipo isso. É tipo isso, assim, tem coisas que, como eu disse, são muito universais Boa. nessa questão de conversa fiada, mas tem coisas que são muito Nova York, que é a questão do estacionamento. E tem uma acho que é scaffolding, né? Que chama que são tipo os andaimes tablados que tem em Nova York, que a gente não se dá conta, muita gente não se dá conta, que eles são criados para... Os prédios são muito antigos, então eles botam os andaimes para fazer alguma reforma no prédio. Só que assim, as reformas nunca acabam, né? Tem, sei lá, 50 anos de andaime, 100 anos de andaime em Nova York, e a cidade de Nova York é toda cheia de andaime. O cara começa a entrevistar as pessoas que cuidam dos andaimes, então assim, porra, é muito bom, deu até vontade de assistir de novo. É isso, vou parar de falar. Adorei a dica. Muito bem. Então, depois dessa aí, vamos seguir para a próxima dica. Candidata Bianca, me conte aí o que é que você traz aí de interessante pra gente. Tem 30 segundos? Não, você tem 4 minutos. Eu vou indicar hoje a terceira temporada de American Crime Story, que é uma série meio que reconstrução de crime real, né? Não é documental, é ficcional, mas ela pega histórias de crimes reais americanos, estadunidenses, como dizem meu sogro. E aí, a primeira temporada foi sobre o caso do O.J. Simpson. A segunda temporada foi do assassinato de Versace. E eu acho que, não sei se quem já assistiu, eu acompanhei, eu vi as 2 temporadas, e aí saiu, eu tava com muita expectativa dessa terceira temporada, que era sobre o impeachment do Bill Clinton, e o caso da... Mônica Lewinsky. Isso, exatamente, que foi no início da década de 90 e também, né, um pouco na linha aí, mesma época mais ou menos, do assassinato da Daniela Pérez, inclusive. Também é uma série que fala muito sobre as violências que as mulheres sofrem, porque aí também em comparação com esse documentário do Pacto Brutal, no American Crime Story, que remonta essa história do Bill Clinton com a Mônica Lewinsky, você tira o foco do Bill e passa para a Mônica. E, de fato, conta a história sobre o olhar dela. E eu também vi depois algumas entrevistas que ela deu, uns comentários que ela fez. Ela ajudou no roteiro, inclusive. Tal qual a história da Daniela, ela também só agora está tendo a versão dela. Ela está tendo espaço para poder falar da versão dela. Ela escreveu um livro na época também, mas não sei se teve tanta repercussão assim. O caso é que essa série, a terceira temporada, adoro o Ryan Murphy, do Ryan Murphy, essa série, as 3 temporadas são dele. Dirige muito bem, eu gosto muito da estética que ele criou, assim, para as séries dele e tal. E ele trabalha muito bem com uma atriz que é genial em Transformações, que é a Sarah Paulson, né? E ela tá perfeita no papel de uma espécie de vilã, mas que não dá pra gente dizer assim que totalmente vilã. Ela é uma personagem chave nesse caso,
que é muito próxima da Mônica, então todo o desenrolar do caso se dá a partir dela, dessa pessoa que era uma servidora lá do Pentágono na época. Então, assim, outro ator que também tá muito bem é o Clive Owen, que, tipo, irreconhecível, né? No papel de Bill Clinton. Você começa a assistir a série, tipo, cara, eu conheço esse sujeito de algum lugar. E aí você fica assim, cara, quem é esse ator? Aí você fica assim, meu Deus. Aí quando você vai ver na sinopse, é o Clive Owen. Ele tá muito bem mesmo, assim, tá... Eles conseguiram... A maquiagem dessa série é muito boa, assim, que... A própria atriz que faz a Mônica Lewinsky também ficou muito parecida com ela, apesar de não ter, assim... Ela é mais baixa, se você vê na comparação, a Mônica Lewinsky, na vida real, ela é muito mais alta, e essa atriz que fez ela é bem baixinha, mas eles conseguiram que ela ficasse, assim, muito parecida mesmo, né? E fora isso, eu gosto muito de como eles trataram esse caso, a sensibilidade que foi, como que a versão da Mônica... Você vê que tem toda uma abertura hoje na sociedade para receber muito melhor a versão da vítima, né? Que na época foi culpabilizada. E ele foi inocentado. Um cara que é extremamente abusador. Era o presidente da época dos Estados Unidos, o maior, tipo assim, né? Eu tava os Estados Unidos ainda é quem preside os Estados Unidos é como se presidisse praticamente o planeta hoje em dia, ainda tem tanto poder. E naquela época, né, ainda mais. Então, assim, há 30 anos atrás, esse crime, né? Essa história que ela acabou sendo colocada como a culpada, ao algoz do Bilbo, como se todo sedutora, a sedutora, né? A mulher que estava ali para tirar vantagem da situação, ela só queria, né, ascender na carreira e tudo mais. Então, assim, sem que a maioria... Eu era muito criança na época, assim, eu lembro desse caso, para mim foi marcante, tal qual o da Daniela também, mas eu não sabia dos detalhes. Então, para mim... ter assistido me clareou muito e fez muito sentido, assim, como que... E você entende por que fez-se todo que toda a sociedade passou a endossar a versão do cara, porque é muito mais fácil, né? Você culpabilizar a vítima nesse caso, assim, no que aconteceu com ela. E ela foi tipo o boi de piranha, porque assim, ninguém nem lembra que o cara tinha outros casos nas costas, assim, de abuso, de violência contra a mulher. Então, assim, isso tudo foi apagado e esquecido, e o cara tá aí, tipo, a vida dele tá normal, ele continua casado com a Hillary, entendeu? Então, assim, vida de família Doriana seguiu, e é assim que acontece na vida real, é assim que acontece. Aconteceu com o presidente dos Estados Unidos, mas acontece com o vizinho, com o colega de trabalho, e é isso, sabe? A mulher quando levanta e fala. E nesse caso, até você entende na história que ela não queria denunciar ele, ela era completamente apaixonada, era um relacionamento abusivo. Ela não queria, ela não quis, assim, ela foi realmente tirada do armário da situação por essa outra colega que é interpretada pela Sarah Paulson. Então, assim, ela ainda até o fim defendia o Bill, porque ela era extremamente apaixonada por ele, entendeu? Então, ela sempre quis proteger a imagem dele. Ela não se via sendo violentada ou explorada sexualmente em nenhuma circunstância. Então, o estudo de caso da Mônica é muito interessante para ver como que a mulher também demora muitos anos a realizar. Às vezes demora anos mesmo a realizar de que ela sofreu uma violência, assim, de que ela passou por um relacionamento abusivo. Às vezes ela só acha que ela tá no relacionamento e que ela tem direito de manter isso em segredo, e que o que acontece entre eles não interessa mais de ninguém. E quando você tá sofrendo, e assim, você tá sendo... Era uma menina, ele era um cara muito mais velho, e, sabe, as coisas absurdas que se passavam e como era naturalizado, né? Até hoje é naturalizado um cara muito mais velho ficar com uma menina muito nova, e as pessoas acham que é, tipo, super de boa isso.
E eu achei interessante essa série por isso tudo. Recomendo, acho que eu assisti ao mesmo tempo que eu estava assistindo a da Daniela, então consegui conectar, fazer essas comparações aqui, porque são 2 casos reais, e são 2 casos que se passam em países diferentes, mas que um terminou em morte, outro não, mas que a vida da Mônica foi toda marcada até hoje. Ela é lembrada por isso, assim, sabe? Então... Sim. Eu ia comentar isso agora no final, que ela... não sei se você chegou a ver isso, que ela... Não sei se agora em 2022 ainda é... Mas ela tinha virado, tipo, uma ativista que chama de public shaming, né? Que ela foi, tipo, uma das primeiras pessoas a sofrer disso, né? Tem um episódio, vou até colocar o link aqui do YouTube na descrição do programa, que ela participou do programa do Last Week Tonight com John Oliver, que é tipo o Greg News original, né? O Greg News americano, gringo, que ela participa e ela conta disso, né? Do quanto ela sofreu, que, tipo, muitos anos depois ela ia fazer, tipo, uma entrevista de emprego, e aí quando a galera descobria que ela era ela aí... Preconceito, né? Preconceito. É alpinista social e tal. Isso, aí mostra, tipo, o quanto na cultura pop, que tem, tipo, música, rap, cantando, falando mal dela, tem, tipo... episódio de programas de comédia, não sei o que na época e por um era bom o início tempo... da internet, né, Ramon? Então ela foi realmente uma das primeiras vítimas públicas, assim, de grande repercussão, a ser vítima de meme, de, sabe, sim. Dessas ofensas, dessas narrativas que se criam, né, online, videozinho, debochando, essas coisas. Então, ela realmente foi, e ela é ativista mesmo, mas ela demorou muito a realizar isso. Eu não sei se ela fala isso na entrevista. Eu acho que o documentário deixa no ar que ela sofreu muito de depressão, ela sofreu muito depois. Ela tinha também problemas que são muito comuns à maioria das mulheres, que ela tinha problema muito de distúrbio alimentar, né? Então ela tinha problemas com a própria aparência, então ela demorou muitos anos da vida dela para superar tanto a depressão quanto esses outros problemas e a realizar que ela precisava usar esse acontecimento a favor dela, tomar o protagonismo dessa história e inverter e ter a fala dela realmente corrigida na história, né? Tipo, ela demorou muito, então acho justo que as pessoas assistam a série. Pode falar, Willow. Pois é, eu vi um episódio da série e eu juro pra você, eu não sei qual episódio foi, tava passando e eu comecei a ver. E realmente ela é muito bem construída, foi num momento assim que já tinha acontecido... Já tinha vazado a informação, mas ainda não estava assim, o caso ainda não tinha explodido. Então, porque o primeiro episódio, ele é tipo o último. Eles fazem aquela brincadeira de começa pelo final e daí volta no tempo a partir do segundo episódio e aí no final volta para esse momento do primeiro episódio, entendeu? Então, mas tava nesse isso, eu não sabia disso, mas legal. Mas é bem criado, a tensão é muito bem criada na série, porque o momento que eu vi é meio que as pessoas estão decidindo o que vão fazer com aquilo e ela vai sendo jogada de um lado para o outro, assim, quer dizer, ela não tem muita escolha sobre o que ela vai fazer sobre a própria vida. Ela foi jogada na situação, de fato. Assim, é assustador, assim, porque ela não parece que tem alguém ali cuidando dela, mas nunca é, sabe, assim, as pessoas na verdade só estão pensando, o que é que a gente vai fazer com isso, qual é a melhor estratégia. E ela é só um recurso mesmo, assim. Ela é o problema, entre aspas, porque o problema não é ela, é ele, né? É o Bill Clinton, é o assédio. Mas assim, o que é que a gente vai fazer com isso? Porque ela é um problema e ela é o recurso desse problema. E aí, enfim, é muito bem construído, assim, esse episódio que eu vi da série. Dá uma sensação de realidade mesmo, assim. E no mundo corporativo, quem já viveu algum tempo, assim, empresas com uma quantidade considerável de funcionários, sabe que isso acontece de verdade, assim, essas coisas ruins vão acontecendo e aquelas pessoas vão tipo assim, vão sendo silenciadas para não causar mais confusão, porque a crise não chega no tal andar lá onde fica o presidente, o executivo principal, o ministro X. Então, assim, é bem terrível, assim, o destino dessas pessoas, ainda mais quando elas não têm nenhum suporte. Não tem nenhum suporte nem familiar, nem
E na familiar não é porque ela não tem uma família amorosa, não, é porque as pessoas da família também não sabem como lidar com aquilo. Não, e ela era de família rica, tá? Pois é. Ela era de, né? Ela tinha uma certa posição social. Ela não era uma qualquer menina estagiária que chegou na Casa Branca. Ela, tipo, era filha de advogado, de pessoas ricas, assim. Então, assim, imagina como uma pessoa que um chão de fábrica, entende? Exatamente. E aí é isso. Aí eu me lembrei que alguns anos atrás eu vou compartilhar aqui com os meus colegas. Eu vi o TED Talks dela, assim. E ela até aborda com certo humor, mas ela traz justamente isso, que ela foi essa primeira pessoa a sofrer tudo isso que a Bianca trouxe aí, né? De uma escala global e as pessoas rindo da cara dela e o quanto isso, né? E qual é o custo de tudo isso para uma pessoa, assim. E o mais importante é que naquele momento ela tá conseguindo contar a história dela, assim, de certa forma. E é uma das coisas que também traz muito sofrimento, porque você não é personagem da sua própria história nesse momento, assim. Você é simplesmente um nada, assim. E nesse caso, ela leva todo um período muito grande que ela fala nesse TED Talk para dizer assim, eu agora assumi a propriedade da minha vida e eu que vou dizer como ela deve, né, como ela vai acontecer e não mais estudo. Agora, isso não é fácil, não é coisa de coaching. É um processo doloroso em que você precisa de muito auxílio, apoio profissional e tal, para chegar lá. Então, acho que é bem interessante mesmo. E você falou isso, ela é tratada como uma peça de geopolítica, né? Ainda é pior porque é numa escala, assim, que você envolve toda uma questão muito maior e ela é tratada só como a gente precisa remover essa peça porque o tabuleiro da geopolítica vai ser influenciado a partir disso. Então, a gente não pode... Então, é muito bizarro, sabe? Tipo, a história dela é, assim... realmente exemplar, assim, pra gente entender a violência contra a mulher. Eu me lembro claramente, na época que que o Bill Clinton, ele não sofreu impeachment porque ele conseguiu convencer que ele não mentiu ao dizer que não fez sexo com ela, entrou vamos dizer assim... De que boquete não era sexo. Exatamente. Eu ia falar de outra forma, mas falou melhor. Sabe? E exato. Muito bem quem faria esse tipo de argumento aqui no país, né? Exatamente. Então, assim... É muito assustador, porque é do tipo assim, ele sofreria impeachment porque ele disse que não teve relações sexuais com ela num lugar onde ele não podia mentir, não sei se foi no Congresso, numa sessão solene do Congresso, alguma coisa assim, ou numa sessão mesmo de inquérito do Congresso. Que ele estava sob juramento. Sob juramento, exatamente. E aí ele diz que não, e depois tem diz, não, rolou mesmo, mas ele diz assim, não, sexo não é isso, sexo é outra coisa, vai no... Qual foi o jogador que foi condenado por estupro, porque ele usou esse mesmo argumento? Ah, não, foi tipo, tinha relatos... Robinho? O Robinho foi condenado por estupro. Foi né? condenado. Ele alegava, não, mas tipo, era só um boquete, não era sexo, entende? Tipo, ainda até hoje usam esse argumento. Tipo aquela vírgula do Medo e Delírio. Todos nessa sala estão mais burros por terem ouvido isso. Porra. Ramon, eu lembrei que eu esqueci. De falar aonde assistir American Crime Story. No Star Plus, a 3ª temporada. A 1ª e a 2ª tá na Netflix. Eu nem sei se ainda estão na Netflix, que acho que já tá tudo no Star Plus. Então já devem ter passado tudo. Procurei, gente. Não tá na Netflix, mas não, realmente. Eu assisti na época na Netflix, mas agora tá tudo lá, então, no Star Plus. Muito bem. Então, depois dessa dica aí, vamos seguir. Agora chegou a vez da minha dica. Vou tentar fazer ganchos aí com coisas que a gente já falou, mas é um tema bem diferente. Eu vou falar sobre a série We Crashed, que também é da Apple TV. Então, mas essa pelo menos eu já sei que Xarope já assistiu, então ele vai poder comentar. E é algo que ele gosta, tem aquela coisa de cultura de startup, de coisa aquele post gostoso do LinkedIn, aquela coisa boa que eu sei que ele gosta. Muito bem, essa série fala sobre a história da empresa WeWork, que foi fundada por um cara chamado Adam Neumann, que aqui na série é interpretado por Jared Leto,
que usa aquela... Não tem muita maquiagem, mas ele faz aquele sotaquezinho gostoso de estrangeiro que ele gosta de fazer, tipo Kazaguchi, mas o personagem é de Israel, então ele tem um sotaquezinho um pouco diferente, mais carregado, do jeito que ele gosta. E quem também tá junto com ele é a atriz Anne Hathaway, que faz a esposa dele, a Rebecca. E o interessante da série é que fala, né, dessa questão da cultura de startup, mas ao invés de focar só na questão da construção da empresa, ele foca bastante nos dois personagens, tanto no Adam quanto na Rebecca. E é interessante ver, até deixa eu fazer um parênteses antes, que assim como acontece com, como Bianca falou aí no American Crime History, que a série começa no final, começa com a reunião lá da empresa, da mesa diretora da empresa, que querem tirar o cara da empresa porque o cara é muito, muito doido, é muito excêntrico, entre aspas, e aí querem tirar ele para poder salvar a empresa. E aí, a partir daí, você vai contar em flashbacks como foi que fez para ele chegar até esse ponto. E aí é interessante ver a construção de como eles se conhecem, de como ele ficava tentando criar outros negócios, e aí como um bom startupeiro, usando aí a gíria que Bianca gosta, ele ponga em alguém, né? E ele ponga num cara chamado Miguel, que é o que é acreditado como cofundador da empresa, mas quem é o vendedor, né? Quem faz os outros de trouxa é o Adam. E o que é o WeWork? É uma empresa de coworking. Aí você pensa, que porra, como é que uma empresa de coworking chegou a valer 40, deixa eu confirmar aqui o valor, a empresa 44. Chegou a 47 bilhões de dólares, a empresa. Exatamente. Aí a gente pode fazer diversos paralelos com outras coisas, tipo, ou até a própria, como é o nome da série lá que Elaine escreveu a respeito da Netflix, da menina lá golpista, como é o nome? Anna Delvey? Isso. Qual que é a diferença entre o Adam e a Anna? Primeiro, ele é homem. E tudo bem, ele não mentiu, entre aspas, mas ele, tipo assim, mostra o quanto o mercado financeiro é um mundo de fantasia, né? Que tipo, se você conseguir arrumar o investidor correto, né? Algum trouxa que já tem o dinheiro, pronto, você sai na frente. Se for dinheiro vivo, você compra apartamento, inclusive. Sim, exatamente. E a Rebecca, ela vem de uma família relativamente rica, então um dos primeiros investidores acaba sendo indiretamente a própria família. Até os primeiros a serem roubados sempre são da família. Sim, sempre. É até bom fazer um parêntese que a Rebecca, na vida real, ela é prima de Gwyneth Paltrow, atriz. O nome de solteira dela é Rebecca Paltrow. Aí tem até piada com isso no seriado, que quando tem um casamento dos dois, aí todos os convidados ficam, e aí, cadê a Gwyneth? Ela não vem pro casamento e tal. Tadinha, é muito bizarro. Mas o que é interessante da série é justamente essa relação entre eles dois, e como ela, que teoricamente estava o tempo todo ao lado dele, que apoiou, que supostamente ajudou a criar a cultura da empresa, coisas do tipo, mas ela nunca é lembrada, né? Então ela sempre faz assim, questão de tentar aparecer de alguma forma, e ela é sempre apagada. Só lembram dela quando tem, por exemplo, tem um evento da empresa que eles levam todos os funcionários para fazer tipo um acampamento, uma festa muito louca, e aí tem uma fala dela que aí a galera interpreta da pior maneira possível, aí colocam ela numa reunião junto com outras mulheres da empresa, que são poucas, né, obviamente, e aí todas as mulheres começam a falar mal dela, porque acusando ela de machista, coisas do tipo, e tipo, só sobra pra ela, pro cara continua sendo lá o gente boa, pagando lá de gente boa, e fica por isso mesmo. E o que Xarope ia gostar, que ele assistiu também a série, é do como ele incentiva, né, as pessoas dentro da empresa, fica lá com aquele, vamos lá galera, vamos todo mundo trabalhar, não sei o que, diversão, toma um drink aí, vamos lá,
quando eu disser we, vocês falam work. Aí vai lá, we, a galera, work, we, work. Nossa, é muito bizarro. Aí vai convencendo a galera, tipo, não, você fica aqui, você não vai ganhar muito dinheiro agora não, mas aí você toma aqui uma ação da empresa, quando a gente abrir o capital você vai ficar milionário, não sei o que, e aí ele vai fazendo um monte de gente de trouxa e sai do outro lado. Mas sim, o que é essa porcaria dessa WeWork? É uma empresa de cowork, que é de espaço de colaboração de trabalho. Então, ou seja, você para pra pensar, como é que uma porra dessa chegou a valer 47 bilhões de dólares? Pois é, aí você vai ter que assistir a série. E o mais chocante é que eu tava lendo aqui uma notícia da BBC, que aí chamam ele de excêntrico, é que, assim, dando um spoiler, né, já que o nome da série é We Crashed, você já imagina o que aconteceu com a empresa, que quando ela abriu o capital, em vez de valer 47 bilhões, ela valia 4. Mas ainda assim é bastante coisa, né? 4 bilhões de dólares ainda é dinheiro pra caralho, né? Mas a notícia que saiu agora é que ele já está aí empreendendo aí num novo negócio e ele já conseguiu $1 bilhão para montar uma nova empresa. Ou seja, a cultura de startup de trouxa tá aí, o golpe tá aí de pirâmide, cai quem quer, né? Tem que acabar o startupeiro, assim como não deveria nem existir bilionário nem startupeiro. Sim. E os coaching também. Sim, então pronto, também. Ele é uma mistura de tudo isso, do melhor do que há no mundo aí. Se a gente acabar com o LinkedIn, né, Márcio? Acho que a gente já mata a visibilidade de maior parte dessas pessoas. Com certeza. E tem uma parada ainda nessa WeCrashed e toda nessa coisa da WeWork, que mais do que toda essa cultura de startupeiro, muitas dessas coisas eu vi não sei se Ramon provavelmente também viu na nossa vida profissional, de botar sinuca no trabalho, que é bem divertido. Eu trabalhei numa empresa que tinha videogame, ninguém nunca teve a coragem de ligar o videogame, mas tá lá. Sexta-feira, né? Tinha cerveja, mas aí você trabalhava até meia-noite. Porra, mas pelo menos a empresa tá pagando no táxi pra você uma pizza. Deu uma pizza. Vai ter pizza. Então, assim, tem muito essa cultura, e mais do que isso nessa WeWork, era uma parada que era meio messiânica, né? Era uma seita, na verdade, né? Sim, tem a pegada de vamos salvar o mundo, o objetivo da empresa não é ser uma empresinha qualquer, tipo, vamos mudar o mundo, tornar o mundo um lugar melhor. E o principal, né, que é, assim, tentaram, assim, a série pelo menos tenta, entre aspas, humanizar os dois, né? Tenta pelo menos mostrar o lado dos dois. Mas você vê que muitas das coisas, além de ser eles realmente acreditavam naquilo, né? É isso, é coisa de que gente que tá descolada da realidade. A pessoa tá descolada da realidade do mundo, do planeta, e acha que é só ter força de vontade. Lógico, tem milhões no bolso, tem 15 funcionários ali só para cuidar dos pés e tal. Então, assim, é fácil você respirar, você tá... Como é que ela fala? Você tá... Não é summonando, é uma palavra tipo summonando, você tá invocando, não é invocando, assim. Você tá gerando energia negativa pra mim, sai daqui, você tá... sai de perto de mim, então... Começa a demitir gente, então, assim, tem muita coisa, assim, E esse esquema de flutuar, né, de summonar dinheiro do nada, né, do vórtice, do vazio, do buraco negro, é muita coisa da cultura de todas as startups que a gente tem, de Uber e outras coisas. Então, assim, basicamente é isso, né? A roda continua girando, basicamente só queriam matar um cara da empresa e só queriam fazer isso, mas o cara continua ganhando dinheiro aí. Basicamente isso. Sim, com certeza. Tem a questão você citou aí do Uber, e tem uma coisa similar com a WeWork, que é a questão você tem que ter um crescimento constante, você não tem que estar sempre crescendo, capitalismo selvagem, sem sustentabilidade, o importante é dominar o mundo, ser o melhor da sua área, e aí vai mostrando essa questão da megalomania, e como o Márcio falou, a questão da humanização, e aí fica justamente isso, como ele a série foca na relação entre eles dois, então fica essa questão, tipo, ele é um grande gênio mirabolante, ou ele é só um maluco que deu sorte, sabe? Porque se ele conseguiu convencer tantas outras pessoas a investir nesse negócio, assim, ou a ideia dele era muito boa, ou realmente, como a gente viu lá
inventando Ana, o que não falta é trouxa no mundo que acha que no esquema de pirâmide vai ficar milionário, né? No dele dá um pouco certo e tal, mas enfim, o que é interessante mesmo é isso, é focar nesse lado aí humano e tentar entender. Você falou também do Uber, tem a série, né, o Super Pumped, que tá na Paramount. Eu escrevi um texto aqui pra Pocilga e tem as similaridades, né, a questão do startupeiro, coisas do tipo, mas eu diria que o cara do Uber, ele era... O Travis, ele era mais, usando a palavra, ele era mais escroto, filho da puta. O Adam, ele realmente acreditava que ele estava fazendo uma coisa boa, que ele ia mudar o mundo. Ele é doidinho coach do LinkedIn. Então, assim, ele não era tão escroto, sabe? Assim, eu senti na série, a gente não conhece a pessoa real, né? A gente vai falar da série. Que ele realmente acreditava um pouquinho naquilo. E a ideia dele não era ruim, é uma ideia boa, tanto que hoje em dia muitas empresas estão usando o cowork, só não valia 47 bilhões. É só essa a questão. Só um detalhe. Exatamente. É só gente, vocês falaram de tudo isso daí, dessas startups. Vocês esqueceram de mencionar uma, que outro dia eu vi uns... acho que não foi nem um seriado, acho que foi um documentário sobre a Elizabeth Holmes. Essa não é documentário, não, a série Mas tem um documentário. Tem um documentário também, tem uma série no Star Plus, acho que é The Dropout. Exatamente. Então, a série eu não vi. Eu vi o documentário sobre essa empresa que ela criou e ela enganou geral. A empresa dela chegou a falir 10 bilhões de dólares. Aí já é um outro tipo de golpe de startup, né? Outro nível, né? Existem várias árvores para você seguir na sua árvore, na sua ficha do personagem lá do RPG. Tem várias árvores que você vai seguindo aí de startupeiro. 1, 2, 3 milhas. Dia desses, 1, 2, 3 milhas tava aí, ó, dando golpe na galera também. Eita porra. É porque a questão da WeWork é tipo assim, é uma ideia mirabolante que a galera embarcou, deu certo e tal, e como o Márcio falou, é uma tendência, né, que essa questão do coworking. Agora você pensar o que é que uma empresa de coworking faz, é outra discussão filosófica, né, e tal, mas esse do Dropout é realmente a mulher deu um golpe de dizer que ela fazia a questão de um exame de uma gota de sangue, você conseguia prever várias coisas, aí 200 tipo, doenças. Isso, exatamente, só que o negócio não funciona. Só que o negócio não funciona, e é outro tipo de golpe. Esse aí é enganação mesmo, não tem firula, não tem pirâmide, não tem nada. É o golpe cai quem quer mesmo, trapaceou mesmo, é outro nível. Mas nossa, e as pessoas que ela empregou devem ter todas ficadas na mão, ficado na mão, né? Tipo, e elas isso rola em todos os lugares, todas as pessoas ficam na mão. E igual a Anna Delvey, pelo que eu entendi, também essa Elizabeth Holmes aí passou também pouco tempo na cadeia e tá aí de boa. Uhum. É que a Anna Delvey, ela tinha essa questão da mentira dela ser de ter um fundo milionário, não sei o que, mas a ideia dela em si não era um golpe, ela realmente queria fazer aquele clube e tal, e se der certo, ela ia ganhar vários milhões. Ela só não tinha o fiador, né? Por isso que eu digo que a diferença dela para o Adam é justamente essa. Que o Adam, pelo fato de ser homem e ter conseguido um dinheiro inicial legítimo, então aí conseguiu fazer com que desse certo, entendeu? A diferença é essa. Mas aí entra, né? Machismo, blá blá blá, vários tipos de coisa que... Enfim, não vou me prolongar, fica aí a dica da série da Apple TV com Jared Leto e Anne Hathaway, que estão muito bem na série. É uma série, não é genial, mas é assim, 4 bacons, é interessante ver algo tão recente que chegou uma empresa que eu nunca tinha ouvido falar, mas é esse tipo de coisa, eu não me ligo nessa questão de mercado financeiro, essas besteiras, então, enfim, fica aí a dica e vamos seguir. Então vamos lá, estamos quase chegando no final do programa.
Temos 2 quadros. O primeiro quadro é coisas que a gente não recomenda. Então já vou pegar aí o gancho de Bianca, que ela ficou aí no início do programa, ela falou lá do Only Deixamos Murders o melhor pro final. Isso, então agora é a hora do amargor, do chocolate 70%. Momento provocar Charles. Muito bem, muito bem. Um oferecimento de Cacau Show, chocolate 70%, daquele nível gostoso para você não engordar e sair destilando veneno por aí. Vai lá, mande bronca aí. Vou destilar então aqui, porque a gente tá todo mundo concordando aqui, tá uma coisa muito, né, chapa branca, né? Vamos aí, vamos botar um pouco de fogo no parquinho. Only Murders in the Building foi uma série que foi assim, nossa, como é boa, né? Aí entrou na minha lista, né? Nossa, sensacional. Acreditou no hype. Acreditei no hype, um humor assim refinado, uma proposta diferente, a premissa é muito legal, né? A galera contando, narrando num podcast, aí o tal do podcast me pegou, porque eu amo, né? Podcast é a mídia do momento, agora acho que é o ano do podcast, talvez, né? Então, mas já tá acabando o ano, já era. É sempre o ano atual mais um. Então, aí eu fiquei, deve ser boa essa série. E aí tem um elenco bom, né? Então, fiquei curiosa. Quando deu aí, tava sem nada pra assistir, botei na fila, fui assistir, mas não dei conta, todo o 4º episódio me arrastando. E eu vou dizer por quê, tá, Carlos? Porque aqui eu vou dar Aqui é verdade. Aqui é verdade. Primeiro, mas é uma questão muito de gosto pessoal, tá? Eu descobri que eu não gosto muito desse humor. Esse humor, assim, que eu diria um pouco dessa coisa meio stand-up americano. Martin Short, Steve Martin, né? Maravilhosa Miss Maisel, também é uma série que eu não curto, sabe? Eu tentei várias vezes, eu dei muitas chances pra ela e eu não curti. Eu acho que a única, talvez, que foge um pouco nessa minha lógica do que eu tô falando que eu não curto é Hacks, né? E eu gostei da primeira temporada, mas agora na segunda eu também tô achando. Mas eu acho que já passou a surpresa de algumas piadas que se repetem, aí eu fico meio cansado. Mas em Only Murders, nem a primeira temporada me pegou, porque aquela coisa eu acho um humor muito fechado, assim, uma coisa muito hermética, sabe? Fala muito pra dentro, principalmente porque, trata muito de Nova York, aquela coisa elite nova-iorquina, tem umas piadinhas muito peculiares ali, que eles fazem entre eles. Umas referências pop, às vezes obscuras. E eu fico assim, cara, eu não tô acompanhando, não me pega, e eu não acho, eu não consegui rir, é tipo assim, as pessoas, nossa, mas é muito hilário, é muito engraçado, e eu falo, meu Deus, mas eu não ri em nenhum momento até agora, porque também tem uma coisa do tragicomédia que eles exploram ali, né, e por enquanto pra mim ficou no trágico e bem maçante, assim, meio cansativo, porque eles ficam naquela... Sabe? E até o próprio crime em si, que tem um mistério por trás de um assassinato e tudo, pra mim não me pegou, assim, não me despertou a curiosidade. Eu achei o personagem da Selena Gomez. O personagem da Selena, eu achei assim. Eles querem plantar ali toda uma aura de mistério em torno da personagem e tal. Às vezes, eu fiquei assim, não uma coisa que me conquistou, sabe, assim, então talvez seja de gosto, mas eu acho que não é pra todo mundo, assim, não é um humor que, eu acho que humor realmente é difícil ter um humor, assim, que conquista de forma unânime, não existe, de fato, né, mas eu fiquei me sentindo, assim, um peixinho fora d'água, porque todo mundo tá rindo igual Marvel e Miss Maisel? Por que todo mundo tá rindo disso aqui e eu não tô achando a menor graça? Eu acho que você já foi até longe demais, porque se você já chegou até a 4ª temporada, ou 4º episódio, e se ainda tá assim, pode desistir. Apenas pare. Porque não vai mudar. Eu fiquei com medo agora, porque eu também não gosto desse lance de stand-up comedy.
esse tipo de humor e tava a fim de assistir esse negócio aí. Já fiquei meio com A o pé atuação atrás. é meio forçada, Márcio, assim. Eu acho que eu me divirto muito mais com os nossos realities de péssimo gosto. Eu dou altas gargalhadas do que com esse. Eu acho assim, uma coisa muito teatral, as interpretações dos dois atores mais velhos, que são, tipo, gênios da comédia. Tipo, eu assistia os filmes de comédia, como é Steve Martin, né? Sim. Eu amava os filmes de comédia dele, e tem uma coisa Pai muito da noiva, que é meio datada ali no estilo de comédia dele, assim, pra mim, sabe? Eu adorava naquela época. Hoje em dia eu não acho assim, tipo, eu acho muito sem graça, acho meio assim, não me pega. Então, e o outro ator, então, eu acho assim Martin Short. ele tem um estilo Ele é mais exagerado ainda. exagerado, e aí realmente eu acho, poxa, eu não consigo. A minha suspensão de descrença assim, ultrapassa, sabe? Tipo, não dá. Sim. É, assim, a ideia da série seria justamente esse choque mesmo de gerações. E, tipo, a Selena Gomez ser como se fosse a versão do jovem atual, de, tipo, tá com esses dois velhos e fica, tipo, eles estão fazendo um monte de piada e eu não tô vendo graça nenhuma. Quem são esses dois velhos? Tanto que... mas o estranhamento dela nos 2 episódios, você acha ok, você até, realmente tá bacana, mas aí eles ficam explorando isso, tipo, a temporada inteira. Essa conflito de geração meio que, eu acho que desgasta ali, gasta, tipo, tanto as que, piadas. Ela foi no Saturday Night Live e aí ela faz uma piada desse tipo assim, eu tô aí, né, numa série chamada Only Murders in the Building e tal, me convidaram, né, aí quando alguém me pergunta, com quem é que você tá fazendo a série? Ela, com Steve Martin e Martin Short. Aí depois que eu fui no Google e descobri quem são eles, sabe, porque tipo, ela na geração... no personagem, né? Porque na geração dela, tipo, ninguém sabe, né, quem são eles dois, porque tem muito tempo que eles não faziam nada de muito relevante, então fica esse choque de gerações mesmo, não funciona pra todo mundo. Eu não enxergo muito essa questão do como humor eu entendo você não ter gostado do estilo do humor, mas eu não enxergo como humor de stand-up, o que eles fazem. Mas eu acho que é muito, assim, de piada, assim, fechada, assim, tem muita referência pop, assim, às vezes um pouco de metalinguagem, né, que, tipo, um é ator e o outro é produtor de teatro e tal, aí eles ficam fazendo referência desse próprio mundo deles e tal. Eu acho interessante porque eu conheço e gosto deles e tal, mas realmente eu também não consigo entender o quanto a série ganhou hype, assim, até entre jovens, porque eu assisto e fico meio assim também, mas eu gosto, aí é muito questão de humor mesmo. Aí vamos passar agora pra tréplica aí do pessoa que indicou a série. Carlos, vai tentar defender ou vamos seguir? Bianca, você não gostou de Only Murders in the Building, mas seu jardineiro gostou. Seu jardineiro gostou. Seu técnico de radiologia gostou. Seu motorista gostou. Sou empregada doméstica. Vamos dizer que é o Vai que cola Nova Yorkino, né? Vixe, agora não assisto mais. Eu tô... Não, mentira. Companheiro Carlos Marcos, continue. Não é assim não. Aí a Bianca pegou pesado nesse final, agora sai de baixo. Não, eu odeio Vai que cola. Gente, é o tipo de humor que eu também detesto. Mas aí é outra coisa. Eu entendo esse ponto muito no personagem do Martin Short. Ele tem aquelas tiradinhas que é pra ser assim, tiradinha de pessoa mais velha, querendo ser engraçado o tempo todo, que aí eu acho até que realmente fica um pouco essa pegada. Eu não acho... Tio do pavê. Do pavê. Ninguém aguenta o tio do pavê o tempo inteiro, gente, fazendo piada. Mas, assim, eu acho que a série diverte, assim, justamente assim, na interação dos Você três. Riu quantas vezes? Quê? Você riu quantas vezes? Não contei, não. Pô, mas tu riu mesmo? Tu riu bastante, assim? Eu não ri não, Bia. Eu não ri muito não, mas eu achei ela assim, leve, divertida. Assim, é porque ela não é humor pra você gargalhar e achar as piadas engraçadas. Era esse humor engraçadinho que você vai rindo de canto de boca, mas você vai acompanhando os personagens e gostando deles.
Não, Não tem esse refino, é pra gargalhar mesmo, né, Márcio? A gente dá aquelas gaitadas, assim, com aquelas coisas bem toscas, assim, né? Não é bem isso, né? Então, assim, mas ela é um episódio, é uma série que é isso, é esse humor mais leve, que você vai conhecendo os personagens e ao mesmo tempo vai acompanhando como eles estão envolvidos naquele crime ali, como eles usam aquilo, como eles se relacionam com o prédio, com os vizinhos e tudo mais. E aí eu acho divertido. Eu acho que a segunda temporada cai um pouco, então se você não gostou da primeira, realmente cai um pouco nesse sentido, porque repete um pouco as fórmulas. E aí realmente fica mais cansativo, né? Eu não lembro, acho que a primeira temporada tem 8 episódios, não sei se é isso. Bicho, eu tô na metade, eu falei assim, não dou mais conta, pelo amor de Deus. 10, né? Mas é porque são episódios de 30 minutos, são episódios curtos, né? Pô, parece 1 hora pra mim. Eu acho que não vai, né? Esse episódio que eles estão num carrinho amarelo. Você lembra desse episódio? Sim, que eles vão lá em New Jersey, sei lá, alguma coisa Puta assim. que pariu, aquele carro, com aquela piada de que aquele carro é velho, de que ele tá no gelo, que ele vai derrapar, que ele tá ruim. Parece que tem 30 minutos que ele tá naquela piada de que o carro é ruim e eles têm que dar conta. O humor que Bianca gosta é isso aqui, ó. Praça é nossa. Nossa, é o presidente que gosta. O presidente usa pra cagar esse humor aí. Pois é. Meu Deus. Mas eu acho que é isso mesmo. Eu inclusive entendo. Esse episódio especialmente, ele é um ponto mais baixo da temporada, é verdade. Que inclusive uma coisa que não vai muito longe, que você vai aprofundando ali a vida da Mabel, e aí que é a personagem aí da cantora, da Selena Gomez. E aí acaba que, assim, claro, leva a algum lugar, mas assim, você sente que não precisava ter aquela jornada toda pra chegar naquele ponto ali. Eu tô assim com a série inteira. Tô assistindo aquele carro amarelo, vou chegar a lugar nenhum com esse carro amarelo, entendeu? Mas eu acho que tem um pouco disso. Se você não, de primeira, se você não se encanta pelos personagens ali, pelos 3 principalmente, ou pelo menos 2, sei lá, enfim, aí você não acompanha, porque você tem que, aí você realmente tem que gostar deles e ir acompanhando aquelas pequenas sutilezas, aquelas graças da vida de cada um. Então é compreensível que não se goste de tipo de humor. Agora eu discordo que seja assim parecido com o humor de Mrs. Maisel ou de Rex, assim. Não é. Eu só entendo o que você falou no ponto de vista do personagem lá do Martin Short, que ele tem essas tiradinhas que são mais stand-up comedy. E ao mesmo tempo você percebe que isso é um pouco para disfarçar, na verdade, o quanto ele é frustrado, inseguro, o quanto ele tá infeliz que ele não consegue ter o grande auge que ele já teve um dia e tudo mais. Então, mas eu continuo recomendando. Eu acho que é aquela série boa de você. Eu acho que é uma série tão legal, tão agradável. Olha, eu ri mais agora falando sobre do que durante esses 4 episódios que eu vi. Eu acho legal. Acho legal. Eu acho melhor você desistir, viu? Porque acho que já desisti. Você já foi longe demais. Deixa a Erika assistir sozinha lá e por isso liberar ele. Muito bem, muito bem. Então, para encerrar, cadê? Vai ter o quadro? Apresente aí o quadro, Bianca. O quadro aí que você quer. Vamos deixar para a próxima? Então fica para a próxima edição o lançamento do quadro novo, tá? Esse quadro... Pode falar. Fala aí, Ramon. Não, eu ia dizer que se for aprovado, aí ganha um episódio. Vai ser piloto. Piloto de teste, vamos? Então ele vai ser um quadro, assim, curtíssimo. No final do episódio, aquele cerejinha do bolo lá, para quem curte reality. A gente vai indicar sempre um reality de péssima qualidade. Só um é difícil, cara, porque tem tantas vertentes. Mas é o péssimo que é bom. É aquele reality que é tão ruim que a gente adora, que a gente maratona, a gente devora, né, o Márcio? Poxa, saiu um agora aí que já foi spin-off de outro reality de venda de casas milionárias e Juliana a gente assistiu em 2 dias.
Acabou. Vendo aí? Já Temos gastou um tudo. nicho. Um nicho para divulgar novos tipos de gêneros de série. Vamos sair da bolha. Deve ser esse tal de Orange Count à venda aqui, hein? Sim, esse aí. Só no próximo episódio é que a gente vai saber se é esse que a Elaine tá falando ou não. Porque a gente vai lançar no piloto, tá bom? Muito Roda bem. a vinheta, roda a vinheta. Ô, Ramon, por que Falou. você não deixou eu falar mal das minhas séries? Eu não entendi. Então, sim, antes de acabar o programa, temos aqui, foi pedido aqui pelo candidato Willow, Carlos Willow Torres. Ele pediu um direito de resposta, ele quer, já que falaram mal da série que indicou, ele também quer falar mal de outras séries para não ir para casa sem destilar também um pouco do seu veneno. Então, por favor, senhor Carlos Willow, que ele, inclusive, ele colocou na pauta primeiro a série que ele queria falar mal do que a série que ele queria indicar. Então, por favor, conte aí de qual série que você não quer indicar aí. Pronto, 2 séries. Paper Girls, que é da Amazon, e tem Lock and Key, principalmente a 3ª temporada, viu, Elaine, que eu me refiro, que é uma bomba. Mas assim, o Paper Girls... Você conseguiu chegar até a 3ª Na temporada, é só a terceira, 3ª que é ruim, tá certo. Então, é porque as outras, assim, você entende, a aventura é juvenil e você vai com magia e com, enfim, chaves mágicas e tudo bem. Tem uma criatividade Chaves ali nas... mágicas. tem uma criatividade nas chaves mágicas. O seriado é todo assim, o nome do seriado é Lock and Key. Aí a família mora na Key House. E dentro da Key House tem o quê? Chaves mágicas. Eu não sei como eles não monetizaram com essas chaves, cara. Pô, tinha que vender essas chaves aí de brinquedo pra porra, velho. Vacilo grande. Podia ser pior, podia ter um barril e saiu chaves de dentro. Essa tá estilo Only Murders in the Building. Sim, a piada era justamente referência de velho. Vai lá, essa Lock and Key ainda assisti a primeira temporada e ainda gostei. A segunda temporada eu não consegui passar da metade do primeiro episódio, eu desisti. Mas o Willow vai onde nenhum homem jamais foi. Nunca antes na história desse país uma pessoa foi tão longe numa série sem Gente, gostar eu também dela. assisti Lock and Key, eu tô na 3ª temporada. Pediu direito de resposta, vai lá, candidata Elaine, defenda a série ou você vai só assumir o Guilty Pleasure mesmo? Não vou Só entrar em assumir detalhes. mesmo, deixa o Charles falar. Só assumir o Guilty Pleasure também. Então, é meio Guilty Pleasure. O que eu vou dizer, assim, a série, ela acaba se tornando bem repetitiva no que acontece em cada temporada. E na 3ª, a cerejinha do mal que tem é porque a atriz principal da série, não sei se vocês vão lembrar de um filme que ganhou um Oscar, que tem uma família surda e tem uma menina que canta. Um tal de Coda. Polêmica! Então, tem esse filme aí que polemicamente ganhou o Oscar. E a atriz que canta é a Kinsey, de Lock and Key. É isso que ela fica cantando agora nessa Olha aí, agora tudo fez sentido. Aí, de repente, essa menina passa... Meu Deus, a menina passa a cantar. Por quê? Mas, tipo assim, o tio vai casar, bota ela pra cantar no casamento. Aí morreu uma pessoa. Elas estão enterrando a pessoa, vou cantar. Vai cantar, né? Tipo, Mas o Senhor dos Anéis, no livro... Ela vai cantar também? Não na série, no livro também é assim. Os personagens estão lá dando um rolezinho, aí Aragorn, com licença, senhores, eu vou puxar aqui meu violão, que eu acabei de lembrar de uma canção muito bonita aqui sobre o bardo, né? elfos. Pro seu bruxo. Não é esse, tá? É, Tô fazendo outra referência. Nossa, tá o multiverso das referências muito loucas aqui, muito bem. Então, conclua aí, Willow. Então, Lock and Key, 3ª temporada, hoje não, Faro. O outro, o Paper Girls, são mulheres, meninas, na verdade, pré-adolescentes, adolescentes, sei lá, que entregam jornal, na época que ainda se entregava jornal, que elas saem de bicicleta jogando jornalzinho na porta da casa das pessoas. E aí elas são jogadas no meio de uma guerra temporal. Uma guerra... Pronto, já te conquistou, né? Tem viagem no tempo, pronto. Tem viagem no tempo, lápis temporal...
tiver Aí- troca de corpo, você não pode falar nada. Mergulhei. Aí a série tem uma parte interessante, que é a parte do desenvolvimento das personagens lá, as meninas, os dramas de cada um, o fato que elas vão pro futuro e descobrem coisas sobre o futuro delas. Enfim, que vai acontecer e como elas lidam com aquilo e como meio que elas são forçadas a lidar com coisas que elas ainda não deveriam lidar e tá pela idade. Enfim, tem várias questões, questão de sexualidade, questão, enfim, de vida ou morte e tudo mais. E é bem interessante. O problema é que tem a guerra no tempo. Justamente o que não deveria acontecer. Porque a guerra no tempo é horrível. E o episódio final, eu acho que nem a Record faria algo tão ruim. Nem episódio- mutantes. O último episódio dessa temporada que eles lançaram agora. Porque chegaram a dizer que era uma tentativa de ser o Stranger Things da Amazon. E meu amigo, não dá. Minha amiga, minha senhora de casa, meu senhor que tá aí ouvindo, não funciona. É bem ruim. E se a história fosse boa dessa Guerra do Tempo, ok. Mas é horrível. E os efeitos especiais, tem um dinossauro, amigo, que é assustador. Então, se você gosta de trash... É um dinossauro. Então, assim, é isso. Então, a série, cara... Agora sim. Não Vai achei ter- tão ruim, não, brother. Nossa, Isso velho. deve ter sido ideia de tartupeiro. Não, essa É série baseado em num quadrinhos. quadrinho, É assim, é porque assim, Eu A conheço parte da quadrinhos viagem no só, tempo nunca é li, ruim. Mas conheço. é ruim, realmente. Mas eu acho que é uma série mais... Eu acho que o termo que usam agora, né, famoso, é middle grade. É uma série mais para pré-adolescentes mesmo, porque as meninas são pré-adolescentes, tem muitas essas questões, assim. Eu achei uma série bacana, não achei boa demais, assim, para indicar, mas eu assisti e não me arrependi, mesmo tendo esse dinossauro e tendo esse... Dinossauro. Tem uma mulher lá que é meio que é vilã, que é daquela série The 100, assim... Não achei a série ruim, não, horrível não, cara, assim, pra dizer, não assistam, não. Eu acho que vale a pena ainda. Achei legalzinha, mas assim... Lembrando que quando eu falo aqui não assistir, eu nunca digo pra pessoa não assistir uma coisa. Ah, eu Assim, acredito, tá? Nem Exato. tava na minha lista e não vai. Mas assim, Não, realmente... é porque eu acho que não mas eu assistir acho é pesado. Não assistir, Eu levo assim, em conta a é opinião ruim. dos meus amigos, tá, Charles? Acho que se você tiver até 15 anos, você vai gostar muito da série. Eu acho que vale a pena. E é porque o último episódio ele termina. É um mise-en-scène tão terrível. Ignora, cara. Ignora. Cara, que não faz o menor sentido, assim. E aí a computação gráfica é horrível. Márcio, o final- ele tá sem precisando dinheiro. assistir realities de Você tá precisando assistir entendeu? Casamento Angiana, que É. deixou de ser 80% racista na primeira temporada, virou só 20% na segunda. Então, Que aí assim, você Olha vai aí. mudar o seu parâmetro, você vai É, você melhorar vai- isso aí, é, entendeu? é. Vai aceitar o É. dinossauro. vai sentar dinossauro, vai sentar castas. Vai A sentar... última coisa que eu vi de Cast. reality foi mulheres escolhendo vestido de noiva, aquele que tem aí. Que passa aí nesses Discovery, não sei o que elas, sei lá, Home and Health, não sei Home onde Health. Aí você tá indo longe demais. Você É. tá sempre indo longe demais. é. Eu queria dizer que Você é o Star Trek da gente da série aí. a velho. cultura estética de casamento norte-americano é pavoroso, porque assim, eu nunca vi tanto vestido feio, horroroso na minha vida. É um negócio assim que Já Por na quê? Índia, Ó, já já na Desafio Índia é uma coisa estético. maravilhosa, linda, fantástica. Olha aí Os vocês homens queimando a... dançam com roupas pavoneantes, então assim, fica aí a dica. Olha aí vocês queimando pauta, olha aí. Vocês Semana não pauta conseguem- e eu acho que você vai ter E atiçando 3 as- podcasts aqui. A gente já tá quase chegando no tempo daquele filme RRR que tem lá. Até hoje eu não consegui assistir. Então tem 3 horas, né? Tem 3 horas. A gente vai chegar lá. Gente, não, sou contra, por favor, Esse vamos aí- acabar. Esse aí tá na minha lista infinita. Eu vou ter que dividir em episódios, né? Pra poder assistir. Eu já dividi em 3, só antes de começar. Mas quando assistir pode ser 6 ou 8. Vai depender do andar. Depende do dia, né? Depende Eu do. tenho que ir ao banheiro, que nem Vilaça não gosta. Quando você pausa para ir ao banheiro, pronto, aí você deixa pro outro dia. Quebrou a Cada magia. dia vocês me lembram de uma pessoa que pra mim já tinha morrido, eu fico triste. É que essa nota de pesar aí, de eu lembrar dessa pessoa, vamos encerrar. Esse Xaropes é um fanfarrão. Então, muito bem, né? Já chegamos aqui. Acho que agora podemos encerrar, senhoras. Tudo bem aí? Mais alguém? Produção aqui é direito de resposta. Elaine já Ah. tá bocejando. Então, podemos encerrar com as considerações finais. Já tivemos Podemos. aí. Eu tinha colocado aqui na recomendação, mas realmente eu já tô muito cansada, eu vou deixar pra próxima.
Esse podcast ficou tanto tempo sem gravar que agora que voltou, todo mundo quer gravar um podcast de... Divide em três partes pra ouvir, tá? Recomendo. Ouviu a vírgula, aí você dá um pause, vai no banheiro, vai fazer outra coisa. Não, gente, é só escutar quando estiver lavando o banheiro, entendeu? Fazendo um frango, dá tudo certo. Muito bem, muito bem. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí a participação de vocês. Estava com saudade de conversar com todos vocês juntos, que nesse meio tempo aí fiz um podcast só quem estava ausente, vou fazer aí a chamada. Só quem ficou ausente aí foi Bia, porque Carlos e Elaine aí participaram de outros podcasts, Xaropes também. Então, Bianca, senti sua falta. Então, mas você pelo menos escreveu aí o texto de Pacto Brutal, então não vou brigar muito com você, não. Mas a Pocilga me lembra muito o irmão do Jorel. Puta que pariu, brother. Por quê? Tem uns negócios lá de como é Magal, não sei o que lá, Brutal. Vocês não assistiram o Irmão Jorel, não? E assisti. Não sei nem do que se trata. É bom demais. É bom demais. Come abacate, bem. Como é o nome? É abacate faz bem pra pele. Tem um ator lá que é tipo um Sidney Magal, Steven Seagal. Steven Seagal, que tudo do filme dele é brutal. Não sei o que lá, embate brutal. Ele é a caricatura de uns filmes de ação, assim, os personagens. Dos anos 80. Dos anos 80, é muito bom. Aí, Ramon, a dica que eu digo agora, assim, ninguém vai entender nada. Você vai pegar esse programa, vai dividir em 8 partes, vai embaralhar e lançar em qualquer ordem. Isso! Vai ser tipo... Igual a Amnésia. Tipo filme inclusive, 2 pedaços você vai botar em paralelo, falando ao mesmo tempo, quem quiser que entenda. Não, aí tem que mixar, bota assim, uma voz, um trecho do lado direito, outro do lado esquerdo, aí você escolhe, né, aí no seu fone de ouvido, qual lado você quer ouvir, né, se você é esquerda ou direita. Sempre só vai esquerdo. Entender se tiver o olho de Agamotto, que você vai conseguir organizar tudo aí pra assistir. Por favor, gente, sempre escolha a esquerda. Muito bem, muito bem. Então, depois de todas essas referências, vamos parar por aqui, porque se não parar a gravação, esse povo aqui não vai querer ficar até amanhã. Mais um pouco eu já abro o computador do trabalho aqui, já vai lembrar você vai começar a gritar, né? Isso. Pronto, né? Só não tô mais feliz que amanhã não é segunda-feira, porque se amanhã fosse segunda-feira eu estaria muito feliz, cara. I love Mondays. Não, chega. Depois dessa, daqui a pouco vai aparecer o pastor, já teve Lula. Não, chega. Por hoje, deixa eu parar aqui. Então é isso, galera. Até o próximo aí. Tchau. Alô, tchau. VaraCast é um oferecimento da rede Pocilga de podcasts. O nosso site é o pocilga.com.br. Nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook estão como @Pocilga, THE Pocilga. Nosso e-mail é o contato@pocilga.com.br. Ouça também nossos outros podcasts como Suco de Umbives e o Radiola Torresmo Drops. Por último, e não menos importante, não se assustem e tenham calma. Vara está para porcos, assim como a alcateia está para lobos.